Tá, primeiramente, bem-vindos, todo mundo. Para quem me conhece, eu sou o Beni, da Modular. Para quem não me conhece também, muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar para vocês um pouquinho sobre a Mantle. Eu acho que nem todo mundo conhece ainda a Mantle, não tem grandes iniciativas ainda aqui no Brasil e nem Latam, né? Eu diria que a Mantle está chegando agora e eles vêm partindo muito de um contato próximo com a gente nesse momento, ali em cima, slideshow, lá no canto direito, ó. Ó, lá, 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 aqui, ó. Boa! Problemas técnicos quase, né? E assim, qual que é a ideia da Mantle hoje, né? Cara, a Mantle é L2 do ecossistema da Ethereum também, né? E hoje eles estão com alguns programas abertos que querem projetos, financiar projetos. E eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho sobre o Cucaton, que qual que é a ideia do Cucaton? É um programa mensal você pode entender ele como Buildathon ou Hackathon, mas no fim você não precisa ter nenhum projeto, nenhum produto ainda. Você pode ter uma ideia só e inscrever no Cucaton para conseguir desenvolver aquilo ali ao longo do tempo. E qual que é a ideia? E o principal slogan da Manto hoje, né? É onde builders chegam para o cook, para cozinhar, para fazer aquilo ali, né? E os hackathons eles acontecem mensalmente, são virtuais, onde tem US$ 15.000 todos os meses inbounds e oportunidades para grants maiores. Acontecem 3 rounds, sempre as inscrições primeira semana, depois na segunda um segundo ponto para corte, terceiro as pessoas que já estão construindo passaram nas duas fases iniciais, né? E aqui um pouco do que acontece, né? A relação da primeira semana, você tem a ideia, e aí você faz a inscrição no hackathon, depois na segunda semana toda a relação da construção do MVP, 50% das inscrições elas caem, e na terceira semana você faz toda a submissão final daquilo que você quer, que você construiu ao longo dessas 3 semanas. Não tem problema, tipo assim, não avancei muito, não consegui fazer muita coisa, sem problemas. Eles querem basicamente puxar as suas ideias e trazer aquilo para se tornar um produto real, para que possa ter usabilidade. E a gente já teve algumas coisas durante esse ano, né? A gente teve 3 edições, a de maio, a de junho e julho. A de agosto agora está aberta, que vai até o dia 4, às 19 horas, e acontece até o dia 25, né? Setembro vai abrir de novo, outubro também, e novembro a gente tem uma edição especial durante a DevConnect na Argentina. E esses são alguns dos apoiadores que já construíram no ecossistema, que tem feito muita coisa para acontecer o cartão e a distribuição desses bounties. Os prêmios do cartão são divididos dessa forma, né? Primeiro lugar, US$ 5.000, segundo, US$ 3.000, o terceiro, US$ 2.000. E qual que é a ideia, né, do fim desse hackathon? Onde todos os projetos, qualquer ideia, possam pegar grants da Mantle, que eles chamam de Lightning Grants. É uma coisa super simples, onde você pode escrever, de fato, qualquer ideia, não tem problema, né? Semana passada, a gente fez uma conversa com os meninos e eles disseram, a gente quer projetos para desenvolver, a gente quer ideias que venham construir aqui, onde a gente consiga financiar e ter contatos próximos com, principalmente, ideias Latam. A gente quer expandir para a região. E qualquer vertical se pode inscrever, né? Não tem muito problema, assim, ou seja, pagamento, stablecoin, consumo, cultura, arte, DeFi ou infraestrutura. Isso aqui é só um pouquinho mostrando de como um projeto deles, que foi para o Hackathon, saiu de uma ideia e receberam 10K em financiamento em pouco tempo, né? Eles se inscreveram no Hackathon desse ano, em janeiro, se não me engano, conseguiram vencer, ganharam US$ 5.000 e depois do Hackathon eles aplicaram para o Lightning Grant e receberam mais US$ 5.000. Pode passar, boa coisa. Aqui é um pouquinho das redes sociais da Mantle, onde vocês puderem seguir, ajuda bastante a gente. Para poder aplicar para o Hackathon, né, no link do meio, no QR Code do meio, onde tem a entrada para o grupo do Telegram e depois disso tem tudo certinho para poder aplicar. E o grupo geral da Manta no terceiro
no terceiro QR Code. E falando um pouquinho dos Lightning Grants, é um financiamento na velocidade das ideias. Tá? Isso acontece todas as rodadas, todos os meses. E todos os meses não, desculpa. Semanalmente tem revisões dos grants para puxarem as melhores ideias, né? A aplicação são 5 perguntas, onde você não precisa nem enviar o pitch de uma ideia ou do seu projeto, só quer saber o que você quer construir e o porquê você está construindo aquilo ali. E a ideia principal disso tudo é que cada grant distribuído se torne uma história, onde você destaca com conteúdo relevante daquilo que você está construindo, daquilo que você está fazendo, para ajudar o seu projeto a crescer e ajudar todo o ecossistema a crescer também. E falando um pouquinho da jornada, do que tem acontecido do Lightning Grants, a gente tem um exemplo da Dam Capitals, que foram alguns builders daqui da América Latina que receberam financiamento para irem para o FCC trabalhar e prestar algum suporte para alguns outros builders também. E aqui é só algumas fotos do que eles estavam fazendo lá, das construções. Aqui é o fundador da Dam Capital. Pode passar. E para aplicações do Lightning Grants nesse QR Code. Muito obrigado, galera. Ei, pessoal, bem-vindos a mais um Modular House. Eu vou ficar de pé, não vou ficar sentada porque fico mais confortável. Eu sou a Gabriela, para quem não me conhece, sou uma das cofundadoras do Modular Crypto. Esse é o nosso 10º evento, mais ou menos, desde que a gente começou. Ano passado a gente teve vários eventos ao redor do Brasil. Salvador, Curitiba, Brasília, Rio, São Paulo, BH. E esse ano a gente também já teve em Salvador, Floripa também, com o pessoal da Blogful. Agora esse é o nosso terceiro aqui no Rio de Janeiro. Óbvio, em fevereiro a gente teve um evento bem grande, BH, o Modular Carnival. Se vocês ainda não sabem muito sobre o Modular Carnival, convido vocês para aprenderem um pouquinho mais sobre esse evento que a gente fez no começo do ano. E agora os próximos vão ser em São Paulo, e acho que quase todos vão ser em São Paulo os próximos aí. Mas, tirando tudo isso, além da Modular, eu também sou líder de comunidade Latam da Scroll Foundation. E eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre a Scroll, sobre o que a gente tem construído. A primeira coisa, não sei se todo mundo aqui conhece, com certeza conhecem, mas a Scroll é uma Layer 2 da Ethereum, é uma ZK VM. A gente trabalha bastante com questão de privacidade, é uma blockchain muito segura, também uma blockchain muito rápida, uma blockchain muito barata. Se vocês ainda não conhecem a Scroll, deixo o convite para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre isso. Se aqui tiver devs também, a gente sempre está com iniciativas muito legais, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a Scroll tem esse diferencial frente a algumas outras L2. Óbvio que a gente tem outras também que trabalham com ZK Proofs, mas realmente a tecnologia da Scroll ela está muito avançada quando a gente fala sobre privacidade, principalmente segurança. Aqui, a primeira coisa que eu queria falar um pouquinho sobre as iniciativas da Scroll é sobre os local nodes. Então, dentro da Scroll agora, da DAO especificamente, a gente tem um projeto que são hubs regionais ao redor do mundo, que são os local nodes. E o Brasil foi um dos primeiros países a ser escolhido pela Scroll para estar presente a partir desse ano. Aqui a gente tem um pouquinho mais sobre o Brasil Local Node, que quem está tocando é o Modular Crypto, mas a gente também tem um Local Node no México e no Quênia também. E agora, no próximo mês, provavelmente a gente vai instalar mais 3 Local Nodes, que é Coreia do Sul, Argentina, Nigéria e Portugal, 4. Então, a gente vai estar presente em mais 4 países aí, com várias atividades de comunidade, eventos, e principalmente fomentando que mais projetos entrem no ecossistema. E aí, se vocês quiserem seguir a Scroll em português no Twitter, a Scroll em português não é uma atividade da DAO e do Local Nodes, é uma atividade da fundação, mas a gente também está apoiando tudo que está sendo construído na DAO e do Local Nodes também. Eu vou pedir só pro... não sei se o Bonis ou o Benjamin tem para apertar aqui para mim. E se vocês quiserem acompanhar o que está rolando na Scroll também, dentro dos Local Nodes, eu deixo o convite. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os principais projetos que tá na Scroll hoje. Então, por mais que a gente não escute muito sobre Scroll, a EtherFi Cash, que é o cartão da EtherFi, ela roda sobre Scroll.
E isso tem sido uma grande vantagem da Scroll de verdade. Se vocês veem os gráficos do cartão da Etherfi, crescem todos os dias. Já foi distribuído mais ou menos, bem mais, eu acho que $700 mil só em cashback. Então, você recebe o cashback automaticamente baixando o cartão. Você não precisa fazer staking ou qualquer outro tipo de atividade. Vocês conseguem baixar o cartão. Aqui tem um QR Code, se vocês quiserem pedir o cartão de vocês. E aí, quais são os diferenciais do cartão da Etherfi frente a outros cartões que a gente vê? Porque, de fato, hoje a gente tem, querendo ou não, os cartões, eles vieram para ficar, eles são um produto muito bom, tem PMF, diferente de alguns outros produtos em cripto, mas a gente tem visto muitos cartões por aí. E qual que é a diferença da Etherfi especificamente? A primeira coisa é que o cartão da Etherfi, ele é um cartão de crédito. Então, ele é um dos poucos cartões cripto que é de crédito. Então, você consegue parcelar compras, e, enfim, você pode usar como crédito mesmo, isso é muito interessante. A segunda vantagem é o cashback de 3 a 5% que você recebe automaticamente por usar o cartão. E a terceira vantagem, que para mim é a mais interessante, é que ele tem DeFi integrado. Então, você consegue colocar a sua stablecoin ali para render mais de 8% ao ano e continuar usando o cartão, então vai ter uma diferencinha ali. E você também consegue ativar o Borrow Mode, então você pode colocar lá Bitcoin, Ethereum, qualquer, acho que Scroll, Ether, BTC, e acho que tem mais um que você consegue colocar lá e pegar o colateral em dólar para gastar. Então, isso tem DeFi integrado. É muito bom, você consegue usar na Apple Pay ou no Google Pay. A única coisa que não tem ainda é o cartão físico, mas está chegando em breve. E funciona muito bem no Brasil. Uma das coisas que as pessoas reclamam muito é a diferença da conversão para dólar para real, algumas taxas, mas eu uso no dia a dia e realmente acaba compensando. Muitas vezes fica até mais barato do que a cotação oficial do dólar. E aqui a gente tem o segundo grande projeto da Scroll, que é o Open Economy. Então, a Scroll está focando bastante esse ano no Open Economy, que é um projeto... como eu posso explicar? É um programa. Dentro desse programa, existem vários projetos. Basicamente, o Open Economy ele é um programa para captar mais projetos e crescer o ecossistema e alavancar esses projetos também. Então, a Scroll, além de tudo, principalmente da tecnologia ser muito forte, uma das coisas mais fortes dentro da Scroll é a cultura. Então, para mim, é uma das Layer 2 mais próximas de cultura com a própria Ethereum Foundation, enfim. E o Open Economy ele foi feito para isso, para trazer projetos e realmente alavancar eles, dar uma atenção muito especial para cada um desses projetos e levar eles para outro nível. Dentro do Open Economy, a gente tem alguns projetos. A gente tem o Scroll Open, que aconteceu no começo do ano, que foi uma espécie de hackathon, mas principalmente com mentorias e workshops focados em growth. Depois a gente teve a primeira edição do Open Campus, que a gente leva mais ou menos 25 projetos para ficar um mês na Malásia, com tudo pago, fazendo conexões com esses projetos e alavancando eles, levando eles para outro nível mesmo, e depois tendo mentorias muito próximas com cada um desses projetos. A gente teve o Vibe Code Camp agora em julho, então a gente pegou vários desenvolvedores que estavam no começo ou que queriam aprender a codar com inteligência artificial, e a gente fez um hackathon. E agora a gente tem a segunda edição do Open Campus. Então, se tiver alguém aqui que tem um projeto, esse projeto ele pode ser um MVP. Ele não precisa necessariamente agora estar deployado na Scroll. Então, se vocês têm uma ideia, ou se vocês têm um projeto MVP e vocês querem participar do Open Campus, podem falar comigo ou com os meninos do Local Notes, que é o Bonis e o Benjamin, e falar com eles sobre isso, sobre quero levar o meu projeto para a Malásia, quero levar, e a gente vai indicar alguns projetos, e eu vou até falar um pouquinho sobre os projetos daqui a pouco. Eu acho que acabou, né? Pode voltar. A última coisa que eu queria falar para vocês é para acompanhar a Scroll. Eu cuido das contas da Scroll espanhol e português. Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de collab ou qualquer coisa, a gente está super aberto a receber novos projetos e novas pessoas dentro do ecossistema. E para vocês acompanharem os projetos da Scroll. A gente vai falar sobre 2 projetos aqui que participaram do programa de aceleração da Scroll no Brasil. Mas a gente tem vários outros. A gente tem o Shatterpay, que é um projeto muito interessante da Argentina, em que você consegue fazer transações pelo WhatsApp. A gente tem o Mocha, que está tokenizando café na África. A gente tem o Foresight, que é um prediction market que está saindo lá da Malásia. Enfim, a gente tem vários projetos nascendo e eu deixo o convite para vocês acompanharem a gente nas redes sociais e participarem. A gente tem essas caixinhas aqui
que são... Tem uma caixinha, tem várias coisas, vários merchs aqui dentro. A gente tá fazendo uma ativação nesse evento, que se vocês seguirem a Scroll, a Arbitrum Modular, e postarem uma foto no Twitter, vocês podem ganhar uma dessas caixinhas. Então aqui a gente tem várias coisas da Scroll, tem um quebra-cabeça, tem uma caneca, uma camiseta, chaveiro, enfim, stickers, tem várias coisas. Então eu convido vocês para participarem também. Mas é isso, muito obrigada. Projetos que poderiam ser desenvolvidos, como prediction marketing, poder fazer uma plataforma de trading, uma plataforma de bridge, um debit swap, DeFi, enfim. Eu pensei justamente no gateway de pagamento, porque hoje cerca de nosso e-commerce mundial, ele movimenta mais de 380 bilhões de dólares ao ano. E uma coisa que eu percebi, não só na Scroll, mas em outras redes de tecnologia de blockchain, poucas falam sobre esse processo de você trazer a galera do ecossistema tradicional para hoje a tecnologia Web3 que tem trago inovações, tem trago ali modelos que de fato fazem você ter um grau de interesse e uma esperança de realmente fazer algo acontecer dentro desse meio que nós vivemos, que é o mundo de maneira geral. Então eu pensei, por que não? Porque também eu já trabalhei com e-commerce, eu já tive uma loja de dropship e trabalhei com isso por alguns anos, deu muito certo. E uma das minhas maiores dificuldades era justamente, vocês podem pesquisar isso no Google, que é fato, o problema dos e-commerce hoje é justamente com o gateway de pagamento. Então eu pensei, por que não linkar uma tecnologia favorável, como a própria Scroll hoje, que trabalha com o modelo ZK, e não só ZK, ele também trabalha com um modelo muito interessante, porque você não sabe, é o Account Abstract, que trabalha justamente com um modelo onde você, de maneira segura, consegue utilizar a tecnologia sem precisar expor a sua chave privada, a sua carteira cripto. Então, eu vi aquilo e pensei, vou criar isso. Então, eu desenvolvi a ScrollPay que facilita esse processo. Hoje, a gente já está na fase final da incubação. A gente já está finalizando só a parte ali do iOS, a parte do front, para deixar bem personalizado para o usuário. E como é que vai funcionar, Quem aqui tem loja aqui? Quem aqui faz dropship? Alguém? Alguém tem um e-commerce aqui? Ou pensa em abrir um? Ele tem. Então você vai falar comigo, irmão. Vamos lá. O que você vai fazer, pessoal? É bem simples. O gateway de pagamento, quem tem uma loja hoje, e-commerce, vou dar um exemplo aqui, a Shopify, ou Mercado Pago. A gente vai ter uma API linkada a eles, junto a essas plataformas, a gente já está em contato com eles, onde vai ter o gateway ali da ScrollPay, que eles vão poder vincular a loja deles. E o que é legal? Dentro desse produto, o usuário vai enxergar o valor real ali. Por exemplo, eu vou comprar uma jaqueta, como essa aqui, bonita, R$100. Só que com o aplicativo do ScrollPay, vai aparecer para você o valor já convertido em dólar. Porque você vai trabalhar com dois tipos de moeda, o SDT e o SDC, utilizando justamente a blockchain para poder processar o pagamento, que é a Scroll. Quando você finalizar esse processo de pagamento, ele vai abrir para você um gateway, que vai abrir uma wallet nativa, por causa do modelo de Account Abstract, onde você vai poder depositar o saldo em dólar para poder você realizar aquele pagamento para aquela loja. O que é mais legal, ao você finalizar esse pagamento, o lojista ele vai ter uma dashboard onde ele vai ter esses dólares sacáveis para poder converter para Pix na conta dele, e você, ao mesmo tempo, utilizar esse período de pagamento, aí é uma parceria que tem que ocorrer para a loja, você recebe ali um cashback de até 2%. Então, esse é o modelo que nós estamos desenvolvendo, e pela graça e misericórdia de Deus, a gente conseguiu ganhar o primeiro colocado no programa de aceleração da Scroll, e agora, no dia 22 de agosto, a gente já está colocando ele particularmente em testnet para poder a galera acessar, validar o produto, fazer um processo de estresse, de rede, para depois aí pelo nosso roadmap, aí marcado para setembro, já está rodando em mainnet, e a gente já está vendo alguns e-commerce parceiros para poder estar tendo as primeiras lojas aplicando esse guia de pagamento, e vocês verem de maneira prática a usabilidade desse produto, que nasceu de uma ideia e de um programa que foi liberado aqui pelo Brasil, através aí da equipe da Scroll, que pôde nos dar a oportunidade. Eu, particularmente, não sou dev, tá, gente? Vocês acharam que eu sou dev? Não sou dev, eu sou criador de conteúdo. Só que eu, utilizando hoje uma tecnologia que é muito favorável para nós hoje, que é a inteligência artificial. Vocês conhecem a inteligência artificial, gente? Vocês conhecem? Nossa, é incrível. Você dá um clique, dá um código, tu só processa. Então, através justamente dessa tecnologia, eu consegui desenvolver essa ideia e hoje estou conseguindo aplicar
junto a um dev, amigo meu, que decidiu abraçar a causa do projeto e a gente está nessa fase de desenvolvimento e vocês no final vão ver aí a coisa linda acontecer. É isso. Tem mais alguma coisa, gente? Cadê o pessoal da Scroll? Tá todo mundo escondido atrás do banner ali. Galera, é isso. Muito obrigado. Não deixem de seguir a Scroll nas redes sociais e fiquem atentos aí que vocês vão ver ou ouvir falar mais da Scroll Pay. Fala, Pedro. Só mencionar aqui que o projeto do DEP foi ganhador, tá? Do nosso programa de aceleração. Você não trouxe isso. Eu falei, cara. Obrigado mais uma vez. Eu falei, cara. Tá vendo? Preste atenção. Preste atenção. Tá vendo? Ó, amanhã, que horas é a corrida amanhã? 7 horas. 7 horas da manhã. 6h30 ele já vai estar lá. Vamos lá. Só com ele não ter ouvido essa parte. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado, galera. Por falar em redes sociais, não se esqueçam de seguir a Scroll, a Árbitro e a Modular Crip. Tirar uma foto aqui no evento, postar, marcar eles para você concorrer aos prêmios que tem nessas caixinhas. Tem coisa muito bacana aqui. E não se esqueçam de seguir Groove Market também no X, famoso Twitter. E quem? E a Rails, e a Chainlink, e a Innovation Labs, e a Árbitro no Brasil, quem eu esqueci? E a Plum, e a Mentor, e a Scroll. Beleza, pessoal? E agora, falando em Scroll, a gente vai chamar o Diego Guedes, da Black Minds, que está desenvolvendo o projeto da Scroll, que vai contribuir a experiência dele. Beleza? Boa noite, GN. Vou sentar aqui, rapaziada. A gente é um pouco grande aí, ficar em pé. E aí, tudo bem com vocês? Prazer estar com vocês aqui, falar um pouco de tecnologia, falar um pouco da cultura que nos move. Para quem não me conhece, sou o Diego Guedes, conhecido aí no hip hop como The Guedes. Na Web3 tenho assumido aí o Double Green. Se você vê um avatar com 2 olhinhos verdes ali, sou eu. E é isso. Tenho procurado desenvolver soluções para o mercado do hip hop, um mercado que eu estou inserido desde 98. Já passei por várias fases do mercado da música, observando o que aconteceu em cada fase, em cada ciclo que o hip hop passou. E agora, lembrando um pouco do passado, falar que hoje o hip hop teria rappers que teriam o próprio avião, garagens com vários carros. Nos Estados Unidos, normal, mas no Brasil isso seria uma utopia, né? E hoje a gente vê, se você abrir o Instagram do Matuê hoje, você vai ver uma coleção de carro preto, Lamborghini, Ferrari, você vai ver Porsche, tudo conquistado com o mercado do trap, do hip hop. E eu acredito que esse mercado está só começando no Brasil, pensando no tamanho do nosso país. A gente sabe que, pela quantidade de pessoas que tem vocação para estar desenvolvendo tanto a carreira como a artística, e também um país que consome muito hip hop, eu achei interessante desenvolver soluções. E a gente desenvolveu uma solução para ajudar artistas do hip hop a conseguir lançar suas carreiras, conseguir fazer gestão dos seus ativos, que são suas músicas. E aí a gente desenvolveu a Black Minds Flow Cash. É você transformar o seu flow em dinheiro, em cash, em USDT, em criptomoeda. Como? Através da tokenização. Primeiro você tokeniza sua música, baseado no seu registro do ISRC, que é como se fosse o CPF da música. Nessas informações do ISRC você tem os metadados daquele fonograma. A partir daí você tem o direito de comercializar os direitos da música que são voltados para o mercado. Então a partir daí você consegue fracionar aquele fonograma. E a gente descobrindo e conhecendo um pouco da música, como que funciona a distribuição de direitos autorais, distribuição de royalties, a gente desenvolveu esse protocolo justamente para conseguir fazer uma tokenização consciente dessas músicas, desses fonogramas, e a partir daí dá oportunidade para que o público possa investir nos artistas através da tokenização, através das frações que a gente vai utilizar, as NFTs, dando uma utilidade diferenciada para NFT, não com aquela ideia, vou comprar um NFT para valorizar e simplesmente ali quando eu quiser eu revendo. É lógico, você pode vender quando você quiser, mas a ideia é que você, ao comprar uma fração de uma música, você receba mensalmente retorno sobre o seu investimento através dos royalties. Então, eu lanço uma música, eu disponibilizo uma quantidade X de NFTs no mercado,
você ouve a minha música, você analisa o meu roadmap, entendendo que o meu roadmap vai fazer com que aquele fonograma ele cresça mais, ele tenha mais streams, visualizações, automaticamente o retorno sobre os streams volta para a carteira de quem investiu nesse token. Então a gente desenvolveu um marketplace. Esse marketplace será o local onde os artistas vão colocar suas NFTs ali à disposição, onde os fãs poderão investir nos seus artistas, onde holders de cripto poderão também analisar o projeto do artista e falar, pô, esse artista faz sentido eu pegar ele agora que está aqui no começo, investir acompanhando. Se o cara estourar, se aquele fonograma que você investiu R$10, R$20, R$15, que seja R$1, a partir do momento que ele começar a ter rendimentos, você começa a receber automaticamente da sua carteira ali o seu investimento, né, o retorno sobre o investimento. Então a nossa ideia é começar já no final de agosto já desenvolver o piloto, né? O piloto vai ser comigo, porque eu sou rapper também. Então eu vou lançar um trabalho, vou tokenizar essa música como teste. A gente vai apresentar para algumas pessoas aí que estão interessadas em conhecer um pouco mais do protocolo. E aí a gente vai validar. Validando, a gente vai abrir para o mercado, a gente vai fazer uma campanha para conhecer as comunidades criptos, para poder falar um pouco do projeto, para fazer ali demonstrações, de repente fazer shows também, né? Chegar aqui, fazer um som e depois do som explicar o projeto. Eu acredito que faz muito sentido o processo da educação, né? Das pessoas entenderem como que a música pode se tornar um ativo e esse ativo pode trazer um retorno para quem investiu. Então, se eu sou um artista do underground, que a minha maior dificuldade hoje é conseguir investimento para alavancar minha carreira, então eu posso usar a Web3, eu posso usar através das NFTs essa oportunidade para alavancar minha carreira. Então eu preciso de ter uma carreira consistente, preciso ter um compromisso com a minha carreira, eu preciso através desse roadmap conquistar os investidores, que aquele projeto é um projeto que faz sentido a pessoa colocar o dinheiro dela. E uma vez que você aportou naquele artista, você precisa acompanhar. E se você, como investidor, ir lá comentar, ir lá compartilhar e ajudar aquele artista a crescer de alguma forma, automaticamente você estará fazendo com que a música chegue mais longe e você receba um retorno que seja compatível com aquele investimento que você fez. Então, a nossa ideia é, no momento do lançamento, durante o pre-save, fazer o pre-save. Imagina, você salvar a música, né? Quando ela for lançada você já receber a notificação, e além disso você tem a oportunidade de comprar no pre-save também, fazer o pre-save da música, né? Então você tem ali a oportunidade de pegar a música no começo. Lançamos a música começou a bater alguns marcos, o contrato inteligente vai disparar ações. Essas ações poderão ser um remix com um artista já estourado, pode ser um clipe, uma participação em um programa de TV, pode ser a inserção no catálogo de uma rádio. Tudo isso impulsionado, patrocinado pelos fãs que aportaram dinheiro acreditando naquele roadmap. Então, nossa plataforma vai ter a oportunidade do artista tokenizar, ele vai poder distribuir e depois ele terá um dashboard onde ele vai acompanhar as métricas daquele fonograma no Spotify, no YouTube, no Deezer, no iTunes, e a partir daí você consegue ter um controle sobre o seu ativo. Então esse é o Black Minds Flow Cash. A gente vai transformar o flow de muitos artistas em cash, em um SDT, e a gente vai eliminar um monte de intermediários da jogada, porque essa é a grande vantagem da Web3, você tirar intermediários que eu costumo falar que eles sugam a liquidez dos artistas. Então o cara já é pequeno na música e a indústria tem um modus operandi que tira a liquidez dos artistas, favorecendo só quem são os maiores ali no caso, né? Nosso objetivo é criar uma base, uma infraestrutura para que artistas que estão começando possam tokenizar a música, distribuir, possa ainda, além disso, dar oportunidade para a sua comunidade investir no token dele e ainda, se ele quiser, dentro do tokenomics dele, determinar que a comunidade dele receba um airdrop de NFTs, ele também pode fazer. Então a gente vai construir um design de tokenomics inspirado na comunidade daquele artista. Então, quando um artista decidir lançar pela Black Minds e ele tiver o momento do tokenomics, a gente vai dar insights para que ele possa também essa contrapartida para a comunidade. Então,
Eu acredito que o pessoal da rua, do bairro, da produtora dele poderá se beneficiar disso. Então, essa é a grande beleza da Web3, dar oportunidade para artistas e se beneficiar junto. Então, esse é o Black Minds Podcast. Eu agradeço vocês pela oportunidade. Boa noite para vocês. Delícia. Olá, pessoal. Dentro tem drinks, show, ainda tem lanchinho ali. Estão me ouvindo direitinho? Beleza? Agora é o momento de agradecer os nossos patrocinadores. Já que vocês aqui também puderem fazer a gentileza de seguir-os. São Arbitrum, Scroll, Mental, Rails, Chainlink, 77 Innovation Labs e Plume. Uma salva de palmas aos patrocinadores que permitiram esse evento acontecer. Muito obrigado. E mais um agradecimento aos nossos anfitriões. Fabrício, por favor, se puder vir aqui. Por gentileza, receber uma salva de palmas. O Fabrício é diretor da Node, da Web3, e vai compartilhar um pouco da experiência dele aqui conosco. Ó, se puderem também, sigam aí, por gentileza, aproveita o movimento Node Hub Web3. Bom, o Node foi uma iniciativa que a gente criou aqui no Arca, tá? Então a gente tem parceria aqui, eu acho que isso foi o que permitiu que a gente fizesse esse evento aqui, o Tom também. A gente, aqui o Arca é um espaço para startups, né? Nômades, então se vocês estiverem aqui no Rio, quiserem vir fazer aqui um dia, trabalhar aqui, conecte com a gente indica aqui para vocês virem, acho que é um espaço, né, super bacana, respira inovação, acho que tem a cara de Web3, né? E eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do pessoal. É sempre um prazer receber aqui eventos, tá, de Web3. Então, nós somos um hub de inovação no Web3. Nosso propósito é ajudar empresas, startups, corporações a entender melhor como que eles podem utilizar tecnologias do Web3 para solucionar dores, para que parte do que eles queiram e precisam e utilizam no seu dia a dia possa ser feito de uma forma melhor com tecnologias blockchain e Web3. E a ideia disso é conectar todas essas corporações, todas essas oportunidades, tanto com todo o ecossistema de Web3, quanto com startups que já estejam começando a utilizar essas tecnologias, e elas têm muito a somar para corporações que às vezes são engessadas. Uma corporação ela não consegue, de prontidão, já botar uma Web3 funcionar. É muito engessado. Então, geralmente, elas investem em startups, iniciativas, players do Web3 para que eles possam ajudar a fazer isso acontecer. O nosso papel é fazer um movimento de cultura de inovação com as corporações e, obviamente, conectar com todo o ecossistema de Web3 que a gente conecta para fazer isso acontecer e fomentar oportunidades, tá? Então, muito obrigado aí pelo dia de hoje. A ideia não vai ficar muito tempo aqui falando, tá? E qualquer coisa, venha contar conosco. Pessoal, agora a gente vai chamar o João Cury. O João Cury, famoso sócio do Homem-Aranha no Brasil. Pessoal, o João Cury é fundador da Plular, um dos fundadores, e vai falar sobre a Arbitrum, sobre escalabilidade, papo essencial para quem está construindo na rede Ethereum, e no final vai dizer, com todas as letras, por que a Arbitrum é melhor que a Base. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Feliz de estar vendo todo mundo por aqui. Feliz que o pessoal também está aproveitando o evento. Essa é a nossa segunda vez na casa, então fico muito feliz também do pessoal do Arco, o pessoal do Node Hub está recebendo a gente. E eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo no ecossistema da Arbitrum. A gente vai entrar nos detalhes, explicar o que é a Arbitrum também, o que está rolando por lá, as oportunidades, como vocês podem se envolver e trazer uma mensagem final também, que alguns de vocês já devem saber, mas agora a Arbitrum também fala português. Eu quero convidar todo mundo para estar junto nesse novo movimento da Arbitrum, construindo e formando o ecossistema do Brasil junto com a gente. Não sei quanto tempo vocês aqui já estão dentro desse mercado cripto, mas eu acho que a gente ainda está muito cedo e a gente precisa de muita construção. E a Arbitrum quer fazer parte disso, a Arbitrum quer apoiar vocês, quer apoiar os builders. A gente tem até uns projetos hoje, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas para começar, então, sejam todos muito bem-vindos ao evento. Me apresentando também um pouquinho para vocês, como o Diego falou, faço parte da Modular e hoje também sou o Community Latam da Arbitrum Foundation. Sou a única pessoa hoje na Arbitrum que fala português e que está tocando a parte da América Latina. Vou ser muito sincero, é um desafio tanto. A América Latina é enorme, não é só Brasil, não é só México, não é só Argentina, tem muitos países e muitas vezes é difícil a gente lidar com isso, né? Porque a gente também tem que estar fazendo um trabalho não só nos principais países, mas também está cada vez mais podendo levar a Arbitrum para outras comunidades.
e outros ecossistemas. Como eu falei, é uma missão bastante difícil, desde fevereiro eu estou nisso, e confesso que também, ao mesmo tempo, é uma missão muito gratificante. Eu sou uma pessoa que desde 2021 vem construindo um mercado de ecossistema aqui da América Latina, e lá em 2021 era muito difícil a gente ver protocolos no Brasil, a gente ver protocolos olhando para o Brasil. Ainda é difícil, eu não vou mentir para vocês, a gente ainda não chegou numa fase em que o Brasil, todo mundo quer chegar no Brasil, mas cada vez mais pessoas, eventos, movimentos como esses vão construindo o que para mim é a nova fase da Web3, uma fase onde o Brasil é protagonista. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que está aqui, porque eu acho que vocês fazem parte desse movimento que vai perdurar por muitos e muitos anos. Como eu falei, eu acho que a gente já está no início. Mas vamos falar então um pouquinho da Arbitrum, né? O que é a Arbitrum, né? A gente está falando de L2, a gente está falando muito de Ethereum aqui, mas a Arbitrum não é só o L2. A Arbitrum começou com uma rede de segunda camada, então para quem não sabe, basicamente a Arbitrum surgiu para escalar a Ethereum. A Ethereum tem um problema muito grande hoje, que é a escalabilidade. A gente foca muito na descentralização, a gente foca muito na segurança, mas a gente peca na escalabilidade. O que é a escalabilidade? Basicamente a capacidade de processar transações. Assim como a Mastercard consegue processar milhares e milhares de transações quando a gente paga na maquininha, a Arbitrum também quer fazer isso, processar milhares e milhares de transações quando a gente usa a blockchain. Então a Arbitrum começou sim sendo uma rede de segunda camada, mas ela hoje evoluiu para ser uma plataforma que quer trazer o futuro das finanças realmente para a blockchain. A gente acredita que o futuro das finanças vai ser construído na blockchain e a Arbitrum já está fazendo parte disso. Então eu trouxe para vocês um pouquinho aqui do que é a Arbitrum hoje. A Arbitrum não é só o L2, a Arbitrum hoje também é escalável, porque ela tem taxas extremamente baratas. A Arbitrum hoje também tem liquidez, é a L2, é o ecossistema hoje, para além da Ethereum, dentro do ecossistema da Ethereum, mais líquido e com mais ativos hoje que a gente tem mais de 16 bilhões de ativos hoje assegurados pela Arbitrum, a gente tem mais de 6 bi em stablecoins. E por que isso é importante? Porque os projetos que lançam dentro de uma rede, eles esperam liquidez. E a Arbitrum já tem essa liquidez. Então vocês não vão precisar ficar buscando isso de fora. O ecossistema hoje já possui essa liquidez, tanto é que a única L2, o único ecossistema que existe mintagem de USDT para além da Ethereum, no ecossistema da Ethereum, é a Arbitrum. A gente tem o USDT zero por lá. Mas não só isso, a gente não tem só stablecoins, a gente não tem só essa escalabilidade, a gente também tem um ecossistema. Hoje a Arbitrum já tem mais de 1000 aplicações em funcionamento dentro da rede. Os maiores protocolos hoje do ecossistema da Ethereum já estão na Arbitrum. Vocês podem falar o nome do protocolo, muito provavelmente eles já estão dentro do ecossistema da Arbitrum. A gente também tem uma das redes mais centralizadas hoje, quando a gente fala em escalabilidade, a gente tem um sistema de provas permissionless quase desde o começo do ano, que a gente implementou esse Gold, que é um sistema de provas, qualquer pessoa pode verificar se uma transação é realmente válida ou não é. Outras redes que funcionam com a mesma tecnologia da Arbitrum ainda passam por algumas dificuldades nisso, e a Arbitrum também é muito flexível. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente preza muito, mas muito pela flexibilidade. A gente sabe que diferentes projetos vão ter diferentes demandas e a gente quer albergar essas demandas. Se o projeto de game tem uma demanda de processar muito mais transações do que o projeto de DeFi, a gente quer estar ajudando o projeto de game também. A gente não vai estar só numa vertical, a gente quer estar realmente em todos os lados. E aí, bom, a Arbitrum hoje ela tem 2 produtos principais. Um deles é a Arbitrum One, que é, então, a rede de segunda camada, a rede de escalabilidade que a Arbitrum criou lá. Na verdade, a Arbitrum One surgiu antes mesmo da Ethereum vir a funcionar. A Arbitrum One surgiu na Universidade de Stanford lá em 2015. Então, 2015 era tudo mato ainda, a gente nem conhecia muito cripto, e a Arbitrum já estava sendo criada dentro de uma universidade. As pessoas responsáveis pela Arbitrum são professores, PhDs, em universidades muito renomadas, mundo afora. E desde 2015 o time vem então construindo. Um dos produtos, o primeiro produto da Arbitrum, foi a Arbitrum One, que é essa rede de segunda camada que possui mais de 16 bilhões de dólares hoje assegurados pela rede. É também, como eu falei antes, a maior rede com liquidez no ecossistema DeFi e possui, por exemplo, mais de 300 bilhões de dólares em volume na Uniswap, que é hoje a maior corretora descentralizada que a gente tem dentro do ecossistema cripto. Então, um dos produtos da Arbitrum é a Arbitrum One e o outro produto é a Arbitrum Orbit. Para quem não conhece o que é a Arbitrum Orbit, é basicamente isso: uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas extremamente personalizada. E aqui a gente volta na personalização. Por que isso é muito, mas muito importante para a Arbitrum? Porque a gente sabe que um projeto de game, ou um projeto de DeFi, ou um projeto de tokenização, eles vão ter demandas diferentes. Um projeto de game, por exemplo, precisa processar milhares e milhares de transações. Um projeto de DeFi talvez se importe mais com a liquidez. Um projeto de DePIN vai se importar com outras coisas. E a Arbitrum quer fazer que sua tecnologia, sua caixinha de ferramentas, faça exatamente isso.
que a gente tenha tudo que os builders vão precisar. Se eles vão precisar de interoperabilidade, a gente já tem 2, 3, 4 opções para vocês escolherem quais são as melhores para vocês. Se vocês precisam de segurança, a gente também tem essa segurança garantida tanto pelo Ethereum quanto por outras camadas de disponibilidade de dados alternativas. Então, a gente quer trazer essa personalização ao máximo. Os projetos podem escolher o que, como, quando, aonde eles querem estar. Inclusive, hoje tem projetos que utilizam a tecnologia da Arbitrum e estão, inclusive, em redes concorrentes. A gente tem vários projetos interessantíssimos. Até mesmo no Bitcoin, a gente tem projeto da Arbitrum utilizando a Base, a gente tem projeto da Arbitrum também que está fazendo algumas mesclagens com o ecossistema da Solana. Então, a Arbitrum quer realmente estar em todos os lugares. A gente não quer só trazer essa tecnologia para o ecossistema da Arbitrum One. E eu acho que a Arbitrum Orbit é uma das coisas que vocês vão ouvir muito falar daqui para frente. A gente está trabalhando bastante nisso no ecossistema da Arbitrum. A gente fechou umas parcerias super interessantes e daqui a pouco a gente vai entrar. Mas, em resumo para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, basicamente, essa Arbitrum Orbit é a caixa de ferramenta da Arbitrum para que qualquer time, qualquer projeto, qualquer pessoa possa construir a sua própria blockchain ou também possa construir alguma coisa dentro do ecossistema da Arbitrum. E eu quero dar alguns exemplos para vocês, alguns deles vocês já podem estar até vendo por aqui, que estão apoiando inclusive o evento. Tem vários outros, depois eu vou mostrar um mapa para vocês. Mas alguns dos exemplos que eu acho que vale a pena mencionar para vocês são, por exemplo, a Robinhood e a Convert. Talvez aqui no Brasil a gente não conheça tanto a Robinhood, mas ela é uma das maiores corretoras, uma das maiores plataformas dos Estados Unidos, com mais de 26 milhões de usuários, e que desde junho está emitindo ações tokenizadas dos Estados Unidos para oferecer para a Europa. Eles, inclusive, na demo, mostrando isso, eles ofereceram ações da OpenAI, que bom, todo mundo aqui deve já deve usar o ChatGPT, e eles ofereceram, então, ações do OpenAI para clientes europeus. Para a gente, isso talvez esteja muito distante, mas imagina só, hoje, para a gente comprar uma ação, a gente tem que passar por uma corretora, seja uma XP, uma Rico, uma Clear, ou o que seja, e a gente não consegue ficar com essa ação, ela fica com um intermediário que é essa corretora. Com isso, a Robinhood permite que a gente comece a ter um pouco mais de propriedade sobre isso. Claro, a gente pode falar como é que a gente consegue sacar essas coisas assim. Eu confesso que essa parte a gente ainda não descobriu regulatoriamente. Mas, pô, só no cara da Europa está podendo fazer uma compra de uma ação que é dos Estados Unidos, acho que a gente já destravou uma barreira muito grande. E é só para relembrar, a Robinhood tem 26 milhões de usuários, então é uma distribuição muito grande de pessoas que vão estar utilizando a blockchain e muitas vezes não vão nem saber. Por quê? O produto que eles vão estar utilizando é um aplicativo. Eles não vão estar utilizando complexidades de blockchain. A gente tem também a Convert, para quem está aqui, para quem é um pouco mais DG, já deve ter ouvido falar desse nome, é um projeto incubado pela Eternal Labs e pela Securitize, dois gigantes também do ecossistema, e eles estão criando a própria rede deles, a Convert, utilizando essa tecnologia da Arbitrum, um projeto muito legal para acompanhar também. E aqui também trazendo um pouco do outro lado, a gente tem também a Rails, daqui a pouco a gente vai falar mais com o pessoal, mas basicamente é uma blockchain feita para bancos, com o objetivo singelo de levar mais de 100 bilhões de dólares, 100 trilhões, de dólares pela blockchain. Então, mais um objetivo ousado, mostrando realmente também que a Arbitrum está em todos os lados, trazendo diferentes projetos e oferecendo diferentes soluções para que os projetos também construam e adaptem isso para o que eles precisam. E aí, por último, mas não menos importante também, a gente tem a Plume ali, para quem acompanhar, já deve ter ouvido falar, é hoje a maior rede que utiliza a tecnologia da Arbitrum Orbit já em mainnet, com mais de 100 milhões de dólares, e é uma rede criada basicamente para RWA-Fi. Então vai ter vários projetos de RWA dentro dela que vocês já podem interagir hoje. Tem mais de 100 projetos, salvo engano, só 150 na mainnet, a Plume Network, que foi lançada mês passado, salvo engano. Ou em junho, perdão. E eu queria mostrar para vocês também um pouquinho do ecossistema que a gente tem hoje dentro da Arbitrum, utilizando essa caixa de ferramentas que eu falei para vocês. E aqui um detalhe que eu quero chamar a atenção é as verticais. Como eu falei, a Arbitrum não quer oferecer um produto pronto, ela quer oferecer a caixa de ferramentas para que esses projetos, esses times, essas pessoas, esses desenvolvedores possam construir o que melhor se adequa ao que eles querem. Então a gente tem, por exemplo, vários projetos de DeFi aqui, que são bem focados mesmo nesse ecossistema centralizado, nesse ecossistema que a gente sabe de finanças centralizadas. A gente tem também projetos só focados em usuários e consumidores finais. Aqui tem alguns projetos que muito provavelmente muitos de vocês já utilizaram, como por exemplo a Gravity em cima, que faz parte do ecossistema da Galaxy. Mas a gente também tem o ecossistema de DePIN, a gente tem o ecossistema de gaming que a Arbitrum trabalha muito forte, e a gente tem também a infra, como eu falei, que é uma coisa que a gente cada vez mais também quer construir e quer fazer com que outros times possam utilizar essa tecnologia da Arbitrum. E aí aqui mudando um pouco, eu queria falar com vocês algumas oportunidades
que a gente tem hoje dentro do ecossistema da árbitro, que já estão rolando, já tem builders se aproveitando disso, mas eu acho que falta a gente chamar atenção para outros builders do Brasil, para vocês que estão aqui também poder se aproveitar disso. E essa é a primeira oportunidade que a gente tem um programa de grants que chama ArbFuel, que é para os projetos que estão começando, e a gente sabe, para transacionar em blockchain a gente tem que pagar taxas. E esse projeto ArbFuel basicamente é um projeto que subsidia taxas para que as pessoas, os projetos, possam entregar uma melhor experiência para o usuário. A gente sabe que um dos maiores gargalos que a gente tem hoje no cripto é o usuário final, e a gente quer com o ArbFuel basicamente subsidiar, dar um pouco de incentivo para esses projetos poderem trazer essa melhor experiência possível. A gente está com duas verticais maiores assim, que a gente está buscando, que é de pagamentos, e também essa simplificação da experiência para o usuário. Imagina vocês poderem criar uma aplicação e não precisarem cobrar taxa dos usuários. Vocês já vão ter isso custeado. E um exemplo muito interessante que eu queria mencionar aqui é o exemplo de um aplicativo lá na Bolívia, que recebeu esse grant da ArbFuel, e basicamente ele se chama Azu Blockchain, e eles querem trazer mais transparência para eleições. Então, em vez de eles cobrarem dos usuários uma taxazinha ali para eles votarem numa eleição, seja presidencial, seja de vereador, seja alguma coisa, a Arbitrum vai estar subsidiando isso, ou seja, eles vão poder ter uma experiência muito simples de interação, de apertar botões e acabou. Eles não vão precisar ficar buscando taxa de gás, buscando a taxa da rede, fazendo bridge, nada do tipo. A Arbitrum vai custear isso. Um outro projeto muito interessante também que a Arbitrum está fazendo é o Trailblazer 2.0. É uma iniciativa de mais de $1 milhão da Arbitrum Foundation para apoiar experimentos de inteligência artificial on-chain. Eu acho que não é segredo para ninguém. Estava até falando do ChatGPT agora há pouco aqui, que AI chegou para ficar. E a Arbitrum também quer fomentar esses experimentos. Tem alguns experimentos que já estão rolando dentro da rede, mas a gente está muito interessado também em cada vez mais apoiar essa experimentação. Como eu falei desde o início, eu sou uma pessoa que acredita muito que a gente ainda está começando a experimentação em blockchain, e a Arbitrum também percebeu isso, que é apoiar os construtores que já estão botando as mãos ali na massa, para dizer assim. Mais uma. Outra oportunidade que eu queria falar para vocês também é o Arbitrum DDA 3.0, o Arbitrum Domain Allocator 3.0, é a terceira rodada já que está rolando, e é um programa de basicamente $6,75 milhões, um programa de grant de $6,75 milhões, focado realmente em apoiar builders, apoiar comunidades, apoiar pessoas que estão construindo e utilizando o ecossistema da Arbitrum. Essa terceira rodada, já tiveram duas antes, foram um sucesso tremendo para a Arbitrum. E é muito interessante por quê? Porque a gente tem 5 verticais diferentes, eu vou até entrar em detalhes de algumas delas, mas essas verticais trazem um pouco de clareza também. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê os ecossistemas focando em só 1 ou 2 pontos. A Arbitrum não, a Arbitrum quer trazer diferentes coisas para o seu ecossistema, então agora a gente está na terceira rodada desse programa de grants, que a gente tem 5 verticais. A vertical é de novos protocolos de ideia, então para você que quer criar uma coisa nova, não sabe o que fazer, mas tem interesse em buildar, novos protocolos pode ser vertical para você. Se você gosta mais de desenvolver e quer criar ferramentas para desenvolvedores, outra coisa muito necessária no ecossistema, a gente fala muito que a experiência não só do usuário é complexa, mas a experiência do desenvolvedor também é muitas vezes complexa, vocês podem aplicar essa segunda vertical, ferramentas e desenvolvimento. Mas, eu gosto de jogo. Então, a gente já deu uma vertical para você também. Se vocês têm uma guilda de jogo, se vocês conhecem alguma gaming guild ou querem fazer eventos focados em jogos, a gente também tem essa vertical de jogos e tem vários projetos, inclusive, do Brasil e da América Latina, que já tiveram grants aprovados para fomentar esse ecossistema e cada vez mais também está trazendo um pouco de adoção sobre os jogos que estão acontecendo dentro do ecossistema da Arbitrum, e tem muitos jogos grandes hoje em blockchain que estão dentro do ecossistema da Arbitrum. Ah, mas eu não gosto de nenhum disso. E aí, eu não posso participar de nada? Não, tem uma iniciativa de educação, comunidade, em eventos que qualquer um que está aqui pode aplicar, pode participar e pode ser subsidiado pela própria Arbitrum DAO para fazer um evento, para fomentar a comunidade e para trabalhar na educação como um todo. Além disso tudo, como vocês devem ter reparado, eu falei bastante sobre Arbitrum Orbit. Então, nessa terceira rodada, a gente começou também essa quinta categoria, que é a categoria exatamente focada em Arbitrum Orbit, novos projetos que querem construir dentro da Arbitrum, utilizando aquela caixinha de ferramentas que eu falei para vocês antes. Então, se vocês acham, têm alguma ideia ou querem participar do ecossistema da Arbitrum, eu acho que essa é uma das melhores oportunidades para vocês começarem. Esses grants aqui, eles vão de $1.000 até $50.000, e qualquer pessoa, qualquer projeto pode participar. Claro que não é fácil, isso aqui não é todo mundo que passa, mas é uma oportunidade muito boa para que, se você tiver alguma ideia, se você tiver interesse em começar ou fomentar o ecossistema da Arbitrum, eu acho que aqui pode ser um dos lugares mais interessantes para ter esse suporte inicial. Bom, não acabou por aqui, eu sei que tem bastante coisa, mas eu também queria reforçar uma iniciativa muito massa que a Arbitrum começou também faz uns 3 meses,
é uma iniciativa da Kaito. Não sei se todo mundo conhece a Kaito, que é um projeto que começou acho que no ano passado e tem crescido muito. O projeto agora no ramo de InfoFi, que a gente tem falado. E basicamente a Kaito é um protocolo de atenção. A Kaito é atenção e criação de conteúdo, digamos assim. A Arbitrum, vendo tudo isso, fez uma parceria com a Kaito, onde hoje dentro da Kaito você vai ter só uma parte focada na Arbitrum. E o que seria essa parte focada na Arbitrum? É basicamente uma lista de pessoas, uma competição de pessoas, digamos assim, para criarem conteúdo. Só que essa competição tem um prêmio de simplesmente 514 mil token Arbitrum, que dá mais ou menos R$1 milhão. E isso está sendo distribuído por 3 meses. Então, eu faço uma conta, é R$1 milhão dividido por 3 meses para pessoas criarem conteúdo, postarem e educarem também sobre a Arbitrum. E aí pode parecer complexo, mas um post no Twitter, um vídeo, uma live, alguma coisa assim, simples dessa forma, já te permite você começar a participar disso, criar conteúdo e tudo mais. E os 100 primeiros colocados dessa lista, que daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês, eles recebem recompensas. Eu sei que tem gente aqui no evento, que inclusive nas recompensas passadas, ganharam mais de $1.000 só por criar conteúdo. Isso pode parecer pouco para alguns, mas para mim acho que deve parecer muito para outras pessoas. Imagina você, sem precisar sair da sua casa, poder ficar fazendo post no Twitter, poder ficar interagindo, poder crescer também, porque quando você vai fazendo isso, você sai da sua zona de conforto, você tem que estudar mais, tem que saber como é que explicar para os outros também. Claro que quanto maior seu engajamento, quanto mais postagem de qualidade vocês fizerem, vocês vão também crescendo nesse ramo. Mas é uma outra oportunidade para vocês, se quiserem criar conteúdo, começar a se envolver com o Web3, começar a se envolver com o sistema da Arbitrum, mais de 514 mil tokens Arbitrum para vocês receberem. E aí como é que funciona essa distribuição? Cada mês a Arbitrum coloca um foco. A gente teve no mês de junho um mês focado em DeFi, julho um mês focado em redes da Arbitrum, e agora a gente está em agosto, no mês focado em inteligência artificial. A gente vai ter várias lives ao redor do mês, a gente tem vários projetos na Arbitrum hoje que já também estão construindo utilizando inteligência artificial, e vocês podem criar conteúdo, postar no Twitter, e quem sabe não se classificar entre os 100 primeiros e receberem essas recompensas. Assim. E as recompensas podem ir de $200 a mais de $5 mil. A gente tem uma galera gringa pegando realmente um dinheiro absurdo com isso. De novo, só por criar conteúdo, por estar presente, estar no dia a dia, estar construindo, estar interagindo. Eu acho que isso também é uma das melhores formas que eu vejo pessoalmente para a galera crescer, para a galera estar cada vez mais sendo reconhecido dentro do ecossistema, não só da Arbitrum, mas da Arbitrum também, porque tem vários outros projetos hoje que estão utilizando essa plataforma da Kaito. Essa aqui é a plataforma, não mostrando para vocês. Aqui tem a lista dos, acho que 15 ou 20 primeiros. E é uma coisa interessante para falar para vocês, talvez esses nomes estejam aqui, sejam meio estranhos, mas todo mundo que está envolvido com a Arbitrum hoje em alguma instância, seja a fundação, ou seja a Oftin Labs, que é uma das outras empresas parceiras da Arbitrum, vão ser excluídas dessas recompensas. Então aqui nesse leaderboard a gente tem umas 10, 15 pessoas que são da Arbitrum hoje e vão ser excluídas. Então a grande verdade é que não vão ser só os 100 primeiros, vão ser os 100 primeiros tirando todo mundo que trabalha na Arbitrum. Todo mundo que trabalha não faz sentido a gente receber, a gente está trabalhando, a gente está divulgando pelo protocolo. Então, grande verdade é que vai ser, sei lá, os 130 primeiros dessa lista vão acabar recebendo as recompensas. Claro, cada um proporcionalmente com a posição que ficou. E aí, já seguindo um pouquinho para frente aqui queria falar para vocês um pouquinho do programa de embaixadores da Arbitrum. O programa de embaixadores é um programa que a gente já está hoje em 11 países. Daqui a pouco eu vou listar para vocês. E a gente já tem mais de 300 embaixadores. E é um pilar realmente muito importante para a Arbitrum hoje. É uma das maiores iniciativas de comunidade que a gente tem, que vai levando realmente o que a gente estava falando agora há pouco, que é a Arbitrum para todos os lados. Eu estou aqui no Brasil, mas a gente tem embaixadores hoje na Argentina, a gente tem embaixadores no México, a gente tem embaixadores no Brasil, Nigéria, Coreia, Grande China, Filipinas, Indonésia, Singapura, Argentina, e a gente está cada vez mais expandindo. A gente já está em 11 países e são esses mais de 300 embaixadores fomentando, promovendo a Arbitrum, falando sobre a Arbitrum, educando. E eu acho muito interessante isso também, é uma coisa que eu tenho gostado muito de trabalhar aqui na América Latina, porque eu acho que é uma coisa também que começa a abrir portas para a galera que está construindo. Assim, uma dor que eu tive muito no começo eu criava conteúdo, eu fazia muitas coisas, a gente tentava fazer muita coisa, mas ninguém ouvia a gente, ninguém olhava para cá. Bom, a Arbitrum está olhando, a Arbitrum está começando a abrir a porta. E uma porta que se abre hoje pode se abrir outra amanhã. Então acho que pode ser uma vez mais uma outra iniciativa bem interessante para começar a ficar de olho e também para estar mais próximo desse ecossistema da Arbitrum. E aí o que você pode fazer? Por que você deveria fazer parte desse programa? Desse programa de embaixadores. Queria aproveitar e já estender o convite para vocês, mas por que vocês deveriam fazer parte desse programa de embaixadores? Primeiro, porque vocês podem crescer no portfólio do Web3, se conectar com pessoas que já estão dentro do ecossistema. Outra coisa que a gente faz também dentro do programa é calls e chamadas mensais por referências
referências dentro da Árbitro Foundation, referências dentro do ecossistema, e a gente quer cada vez mais também trazer gente de fora, trazer gente que trabalha na governança, trazer gente que trabalha em produto, trazer gente que trabalha em desenvolvimento, para essas pessoas do time também estarem mais próximos com os embaixadores e trazerem um pouco do que eles estão construindo também, porque a grande verdade é, a gente sabe que muitos dos times constroem blockchain, muitos dos times fazem muita coisa, mas o que a gente vê essa galera construindo no dia a dia? A gente vê o Twitter, a gente vê o que sai numa notícia, e a Árbitro também quer estar trazendo um pouco mais sobre o que ela está construindo para essas pessoas que estão próximas delas. Bom, e aí quais são as grandes coisas que as pessoas podem fazer? Basicamente, desenvolver também habilidades de criação de conteúdo, rede social, comunicação, contato com outros projetos. Eu sei que tem alguns embaixadores hoje que também estão aqui, que desde que começaram a criar esse conteúdo de forma mais assídua, tem crescido, tem cada vez mais conquistado o reconhecimento, não só nacional, mas internacional também. Vários projetos dentro da Árbitro também têm buscado se conectar com os embaixadores para poder fazer um trabalho mais conjunto e fazer com que o ecossistema cada vez mais cresça também. E por último, mas não menos importante, fazer amigos e continuar se conectando e crescendo no ecossistema da Web3. O que vocês podem fazer sendo embaixadores? Criar conteúdo educativo, compartilhar nas redes sociais, falar também que vocês são embaixadores hoje da Árbitro. Talvez isso não tenha peso para algum, mas para ser muito sincero, eu já vi pessoas conseguindo trabalho na Web3 por falarem de ser embaixadores da Árbitro. Vocês podem organizar eventos locais na sua cidade, nos seus países, e trazer um pouco também da Árbitro para o solo daqui do Brasil. A gente está hoje aqui no Rio, mas o Brasil é muito, muito grande e a gente também quer estar em vários lugares. Eu sei que o pessoal da Modular fez evento também em Salvador, mas o Brasil é muito, muito, muito grande e não tem como a gente fazer isso sozinho. A gente vai precisar dessa ajuda dos embaixadores também. E aí, por último, mas não menos importante, as pessoas também podem estar presentes nos eventos da Árbitro. A gente quer cada vez mais estar fazendo eventos na região, eventos com a comunidade, eventos trazendo a própria fundação para cá. Uma das minhas maiores vontades pessoais é mostrar para a equipe da fundação como funciona o ecossistema do Brasil, o ecossistema da América Latina, e é algo que eu tenho trabalhado bastante nisso. Então também, uma oportunidade muito boa para participar desses eventos e estar mais próximo do ecossistema da Árbitro. A gente tem dois perfis principais de embaixadores, o perfil de criador de conteúdo, de Web3 KOL e também de redator técnico, as pessoas que gostam também de irem um pouco além, trazer um pouco a parte mais técnica. E também temos o pessoal que é desenvolvedor, se você tem interesse em desenvolver algo na Árbitro, também estando mais próximo do time, podendo ter um contato com os desenvolvedores da Árbitro, também é uma excelente oportunidade para você estar sendo embaixador da Árbitro. E bom, já caminhando aqui para o final, queria fazer um convite para quem tiver interesse em se conectar com a Árbitro, se tornar embaixador da Árbitro, escaneiem o QR Code aqui. Se tiverem alguma dúvida também, fiquem à vontade para mandar mensagem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem mandar mensagem para a gente também. Mas uma vez mais, fica o convite para todo mundo se tornar embaixador da Árbitro e estar mais próximo, fomentando o ecossistema desde onde vocês moram, desde suas próprias comunidades. Eu sei que muitas vezes a gente quer fazer evento, a gente quer fazer iniciativa, a gente não sabe como ter um apoio. Bom, o programa de embaixadores é exatamente o apoio que muitas vezes a gente pode precisar. E bom, queria já encaminhar aqui para o final, mas não menos importante, falar para vocês que agora a Árbitro fala português. A Árbitro, desde antes de eu entrar na fundação, ela tinha uma conta em espanhol, mas eu sou uma pessoa que eu acho que, apesar do espanhol ser próximo da gente está muito longe dele, né? E uma das minhas brigas principais foi que a gente precisava ter uma conta em português, e agora então a gente tem uma conta em português, é oficial, a Árbitro fala português. E aí eu queria deixar um convite para vocês já acompanhar a gente, seguirem a gente, apoiarem essa nova iniciativa também que a gente está começando. Novas iniciativas nunca são fáceis, a gente começou a conta na última semana, mas como eu falei, é uma vontade muito minha pessoal de mostrar para a Fundação também o que eu vejo na comunidade do Brasil, e muitas vezes a galera no geral acaba esquecendo, deixando um pouco de lado, e às vezes não é nem por maldade, às vezes porque não fala português, não entende, não tem alguém por aqui. E bom, mas está na hora ao mesmo tempo a gente mostrar a força do ecossistema do Brasil. Então eu queria uma vez mais convidar todos vocês para seguirem a conta em português, para interagirem com a gente. Como eu falei, se tiverem alguma dúvida sobre o programa de embaixadores também, sintam-se 100% à vontade de mandar para a gente na conta em português. A gente está por lá, a gente está ajudando também. Então, por favor, quem puder acompanhar a gente na conta em português, está por aqui. E aí, por último, mas não menos importante, a gente está começando essa jornada da Árbitro no Brasil. A gente vai fazer um evento aqui amanhã, um evento super exclusivo. A gente está fazendo só para amigos, parceiros e embaixadores, mas eu queria fazer uma dinâmica com vocês. A gente vai sortear 2 ingressos aqui. E aí, como é que faz para sortear para esses ingressos, para pegarem esses ingressos? É muito simples. Seguir a Árbitro no português. E o segundo passo é, as 2 primeiras pessoas que mandarem um DM para a conta da Árbitro no português falando quanto de TVL tem na Árbitro, e eu falei isso hoje, então quem prestou atenção já deve saber isso, vão ganhar esse ingresso para ir no almoço amanhã aqui no Rio. Então, fica aí a dinâmica,
mandar um DM, seguir a conta portuguesa, óbvio, e mandar um DM aí com quanto de TVLA tem vários sites que vocês podem encontrar isso. E as 2 primeiras pessoas vão ser convidadas para o almoço amanhã exclusivo da Arbitrum que a gente vai fazer aqui no Rio. Bom, é isso por hoje, acabou por aqui. Então, obrigado uma vez mais, pessoal. Sejam todos bem-vindos agora a esse novo momento da Arbitrum falando português. A gente está super aberto a fazer mais coisas, a trazer outras oportunidades aqui para a região, mas a gente precisa contar com vocês também para fazer esse ecossistema crescer. E a Arbitrum hoje está numa posição muito privilegiada, porque ela já tem um ecossistema muito interessante, já se movendo para muito antes do português chegar por aqui. A gente tem a galera da Rails, a gente tem a Plume também, que já fazem esse ecossistema não só no Brasil, mas a nível global também, mas de alguma instância também surgiram, tem algum pezinho no Brasil, digamos assim. Então eu fico muito feliz de ver que a comunidade já existe, que agora a Fundação chegou para apoiar isso no nível a mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, então, eu queria aproveitar esse momento aqui também, sei que a gente tem mais alguns minutinhos aí, e eu queria chamar no palco aqui o nosso querido Bonis e o Neto, para dar um relato também sobre o programa de embaixadores da Arbitrum. E aí, chega aí, pessoal, por favor. Não vamos ter muito tempo, mas, por favor, umas palavrinhas sobre o programa. E uma salva de palmas aí, gente, por favor. Boninho tá subindo aí? E aí, pessoal, o palco de vocês mais que o meu, mas queria deixar uma pergunta para vocês falarem pra gente um pouco como está sendo esse processo. Eu falei da Kaito também, queria que você desse seu relato pessoal da Kaito aí, se puder. E, como eu falei, o palco de vocês. Você primeiro, Gabriel, por favor. Beleza. Acho que eu tenho uma larga experiência no Web3 há um tempinho. Então, desde o ano passado, eu pivotei no trabalho de engenharia para Full Web3, focando em airdrops, em sistemática e tirar a yield desse ecossistema. E os cargos mais prestigiados, eu tinha já SFs, no Ethereum, no Arbitrum, ter esse cargo de embaixador. Eu peguei em fevereiro, a partir já trabalhava no modular comigo, mas hoje está integrado nesse ecossistema, a gente vê essas oportunidades, a gente sempre está aberto, né? Essas oportunidades quando aparecem. A gente aplicou, é legal, é interessante, ainda está aberto esse programa de aplicação no Brasil. Acho que é uma grande oportunidade porque a gente tem workshops mensais, basicamente, grandes nomes do ecossistema. A gente teve o lançamento do Robinhood, a gente teve contato com os próprios parceiros ali, por exemplo, todo o trâmite de parceria com a Robinhood para trazer para a Arbitrum, para a Ethereum. Acho que é uma experiência bem larga, assim, tipo, a Arbitrum tem muito conteúdo, assim, você consegue fazer, tem o que ele trouxe, o que ele mostrou aqui, tem muitas coisas, muitas layers, muitas oportunidades de conteúdo mesmo e crescer esse ecossistema. Então, acaba se esforçando a fazer um conteúdo de qualidade para criar um programa de investidores e vai para o modelo do teu perfil. Então, eu cresci, tive um crescimento de 100% de seguidores no perfil, conversas com o ecossistema mesmo, projetos gringos do ecossistema da Arbitrum, para fazer página, para fazer parceria com a comunidade. Então, abre portas bem interessantes, grandes, assim, dentro desse ecossistema. Assim. Por mais que, às vezes, como usuário, a gente utiliza todo esse ecossistema. Sim, é bem legal. A experiência de ser um embaixador da Arbitrum te dá muitas oportunidades. Ele citou um workshop que é o Robinhood, você também teve o Jax Dwyer, o cara que está no marketing da Google, da BlackRock, e hoje ele tem a própria newsletter sobre marketing na Arbitrum. Tem experiência excepcional. Cara, o network é muito bom. Fora isso, muitos projetos chegam a você. Semana, acho que os dois projetos vieram falar com a gente, né? Acho que foi o Renovac e foi a Walmart. Não lembro como te falou comigo. Como você falou, a roupa. Secretários, professores secretários me seguem, no site, fazem trabalho. São caras que gerem bilhões de Exato. Eu e o Neto, a gente conseguiu se conectar com a galera da Converge também, que é uma blockchain super nova, uma blockchain que vai ter com as securitárias, usa a infraestrutura da Arbitrum, é uma blockchain. Então, inclusive, a gente conseguiu se conectar com a galera da Rails, que está aí hoje, que também é uma blockchain nossa aí, a galera da Plume, que também está chegando. Então, eles vão falar um pouco mais sobre a RH, que é o que mais falando hoje dentro do ecossistema, porque a Arbitrum impulsiona a RH de várias maneiras, seja com as blockchains,
seja o Step Plugin, talvez legal, tem muita coisa legal. A Arbitrum realmente está em tudo, realmente é everywhere, está em tudo, tem muita coisa para falar. Hoje, independente do nicho que você gosta, se é game, se é DeFi, se é IA, se é infra, tem algo da Arbitrum para você falar. Ou, e se não é propriamente da Arbitrum, é de alguma blockchain que a Arbitrum impulsiona. Acho que não pode falar um pouco. Games é muito rico, né? Acho que tem uma galera que curte games, tem uma nicho enorme assim, até um buraco de minhoca dentro do sistema de jogo. Falou, todos os ecossistemas da Plume, Forte, Rails, que trabalhei aqui no Brasil. Também fiz alguns conteúdos no começo, que tem uma Dash que valorizou toda a parte do Brasil, escolheu o Brasil para ser pioneiro nesse sentido. Tu aprimora, tu acaba se forçando a fazer um conteúdo de qualidade, e isso é exigência do próprio programa de embaixadores. Você vai crescendo, isso lá é um leque gigante de oportunidade. E falando sobre a Kaiton, experiência própria, eu e Netão já somos criadores da Arbitrum, porque a gente é embaixador, então a gente acabou criando e ganhou também a campanha da Kaiton. E então eu acho que ganhou o conteúdo da Netão. É isso também. Eu cheguei com uns 3 mil tokens, tipo, um valor muito legal para quem cria, e é uma forma de, tipo, por exemplo, se você não tem um perfil tão grande ainda, começar a ser incentivado e criar para a Arbitrum. Então, você tendo esse proof of work, assim, de fazer os posts para a Arbitrum, pode te ajudar a entrar. Porque muita gente fica, mas eu não tenho tanto costume de fazer post, talvez meu perfil não seja tão grande, mas eles prezam muita qualidade. Se eles verem que você já produz para a Arbitrum, é um passo à frente para vocês participarem do programa de embaixadores. É um muito legal. Eu já participei de spaces com gente de fora, a gente conversa com uma galera da Argentina, então é uma oportunidade de network muito. Eu acho que a grana é a melhor coisa que eles oferecem, para ser sincero. É mesmo questão de perfil, independente do tamanho do perfil, começa, tem consciência, vá promovendo seus posts, seu conteúdo, faça sua pesquisa, e acho que aplicando ali vai ter uma análise, independente se às vezes não for aprovado naquele mês ou naquela semana, continuando fazendo conteúdo sobre árvores, sobre o ecossistema inteligente, é uma área certa. Eu acho que ficou 4 meses até ser mas me persistiu, continuou pesquisando e fazendo conteúdo de qualidade. Só tem a crescer. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente pode finalizar por hoje. Eu vou dar espaço para a galera que vai falar sobre o agora. Melhor do que a gente, né, então, se você tem vontade de ser embaixador da Arbitrum, aplique no teu medo e siga eu nas outras redes aí, né, então. Mas coloca à disposição do vídeo. Tamo junto. Valeu, galera. Pessoal, antes de vocês saírem, alguns vezes podem me ajudar só a trazer uma daquelas cadeiras para cá? Antes de chamar a próxima, deixa eu só pedir para vocês, se vocês ainda não baixaram o aplicativo da Daisy, baixa o aplicativo, mudaram agora de Coinbase só para Daisy, porque na próxima a gente vai chamar o Guilherme, para o Guilherme falar por que a Bida é melhor que a Arbitrum. Mas antes disso, deixa eu fazer a gentileza aqui de chamar o João Cunha novamente e o Marcos Viriato, da Rails, para falar sobre Real World Assets na Arbitrum. Uma salva de palmas para eles, por favor. Alô? Opa! Boa, pessoal, uma vez aqui mais. E vocês já devem ter entendido um pouquinho sobre o que é a Arbitrum, espero que agora tenha ficado mais claro. E a gente falou um pouco da Rails ali, agora a gente vai entrar em mais detalhes com o Marcos. Deixa eu se apresentar, Marcos, antes da gente começar. Mas, pô, fiquem ligados, a gente tem, como eu falei, um dos, se não o principal projeto hoje do ecossistema da Arbitrum, que a gente vê crescendo e fazendo um trabalho muito bacana. Por quê? Porque a Rails mexe tanto com a Web3 quanto com a Web2. Mas eu vou parar por aqui. Marcos, por favor, se apresenta pra gente e também conta um pouquinho de como que surgiu a Rails. Vamos lá, prazer aí, pessoal, estar aqui com vocês. A gente começou a visão assim, a gente vem de mercado financeiro, trabalhei muitos anos, e aí há 5 anos a gente começou a Parfin, que é o principal contribuidor na construção da Rails, e a gente percebeu que os bancos queriam tokenizar ativos, só que precisava de infra. Muitos deles falavam, não dá para ainda usar uma blockchain pública,
porque o volume é muito grande, né? E tinha questões de regulatórias, etc. E a gente começou com o conceito da Rails para fazer um blockchain para banco, né? Para que o banco pudesse escalar e tokenizar 1 milhão de ativos por dia, 2 milhões, 3 milhões. Só que se você faz um blockchain desse, você fica isolado, né? Como é que a gente conecta tudo? Aí veio a ideia de a gente fazer a public chain conectando essas redes menores, né? Então, começou a história assim. A gente está super animado porque a gente fez um dos elementos é o Rails Privacy Node. A gente já tem 16 bancos instalados, tinha até um cliente nosso aqui, a Núclea, está com uma rede lá, já está com 300 milhões de reais de duplicado tokenizado. A gente está entrando com uma agora em produção que deve ir para 1 bilhão de reais. Então, os ativos, o mundo está começando a vir on-chain, né? O mundo de bancos. Né? Quando a gente fala que a gente vai trazer 6 bilhões de usuários e 100 trilhões de dólares on-chain, a gente começou a abordar um lado corporativo, que é o lado Web 2, né? Então a gente entra no banco, o banco fala, quero tokenizar, quero transformar meus ativos, o depósito tokenizado, CDB, fundo, como é que você faz isso, né, para começar? Então a gente ajuda o banco a entrar nesse mundo on-chain e aí usar os benefícios do DeFi, né, na public chain. A gente está super animado com esse movimento. Né? Boa, maravilha. Vocês viram que tem muita coisa interessante aqui, e aí já vou embalando na minha próxima pergunta. Marcos, como é que é lidar um pouco com esses dois lados? Com o lado de Web3, que é uma confusão, uma experimentação, tem aquela bagunça, mas ao mesmo tempo também está falando com bancos, está falando com o governo, está metido no DREX. Como é que é conciliar esses dois mundos? Então, assim, a gente está aprendendo muito do... Eu comprei meus primeiros bitcoins em 2014, né? A $600 na época, era um pouco menos de 3 mil reais, então... já estou no ecossistema já faz 12 anos de cripto, aprendi muito, comprei um monte de coisa, perdi dinheiro, ganhei dinheiro. Então, assim, você acaba aprendendo a lidar no ecossistema. Acho que o mais importante é que tem uma inovação que acontece no mundo de DeFi que ela é perfeita para o mundo financeiro. Né? Os lending pools, os DEXs, votes para yield, são coisas que você olha e você fala, cara, isso resolve o problema do mercado financeiro, de ineficiência, de interoperabilidade. Então, a nossa visão vindo de mercado financeiro e aprendendo nos últimos 10 anos aí, pelo menos de Web3, né? Caraca, essa inovação que está acontecendo nesse mundo aqui, que é anarquista, que não quer controle, é descentralizado, quando você aplica para o mundo financeiro, tem a possibilidade de trazer esses 100 trilhões on-chain, né? E eu acho que é aí que a gente está focando, portar, né, juntar os dois mundos, né, o DeFi com o TradFi e fazer a coisa fluir, trazer liquidez, trazer ativo tokenizado. Né? A gente, nos últimos ano e meio, com essas redes em produção, está começando a ficar grande, né? E é bem legal, porque você vê aquela visão que a gente tinha, vamos juntar os dois mundos, está começando a acontecer. E agora, com o Genius Act nos Estados Unidos, regulação aqui no Brasil, acho que vai acelerar muito mais. Né? Não, e tudo isso que você falou é bem interessante, né? É quase como se uma coisa que sempre caiu como uma luva para o mercado financeiro, mas por muito tempo eles não conseguiram olhar para cá, né? Demorou, doeu para olhar para cá. E aí, tem uma outra pergunta que já está nisso. O que você acha que mudou de 2014, 2020, que eu imagino que você já estavam trabalhando, para hoje, 2025? Cara, eu acho que assim, aqui no Brasil estava bem à frente, né? A gente implantou coisas em bancos, aí já de tokenização, de venda de cripto para cliente, de pagamento usando stablecoin. Então, os bancos sempre fazendo POC, prova de conceito, e aí, nesses últimos 2 anos, quero botar em produção. Acho que o DREX aqui no Brasil ajudou muito, porque os bancos tiveram que investir, né? A Rails, a gente tem uma solução de privacidade, né? Usando Zero Knowledge, criptografia homomórfica, chama Rails Enigma, e a gente vai colocar na public chain para fazer transação com privacidade na public. A gente está muito alinhado com o anúncio do Vitalik há 2 meses atrás sobre o roadmap de privacidade para o Ethereum. Muitas das coisas que ele mencionou para o roadmap a gente já tem implementado no Enigma, né? Então, eu acho que o que mudou foi isso. Os bancos agora estão falando, cara, não é uma questão mais de ser, é uma questão de quando, e quando o regulador apoia, né? Você pega nos Estados Unidos, tem o Genius Act aí há 3 semanas. Cara, tá uma corrida, todos os bancos estão olhando para
emitir suas próprias stablecoins. Não tem mais volta. Então você vai ver, vai entrar agora a regulação de tokenização de ação, de valor imobiliário nos Estados Unidos. Cara, vai ser uma corrida gigantesca. Então, esses últimos anos era cripto é para lavar dinheiro, é para scan, é para não sei o quê. Agora, cara, se eu não usar cripto ou blockchain, eu tô morto. Eu vou perder espaço no mercado. A gente fala sempre um exemplo, né? Compra uma ação numa corretora aqui no Brasil. Petrobras da vida. Aí você fala assim, olha, essa ação está na corretora A ou no banco A. Ó, quero transferir desse cara para o B. Esquece. Não transfere. O cara vai fazer de tudo. Imagina, essa ação está toda tokenizada. Você fala, cara, seleciona, transferir, quantidade, acabou. E aí, outra coisa, você está com a ação no banco A, você não consegue fazer nada. Você imagina você pegar essa ação, tem um landing que você não quer vender, você acha que a ação da Petrobras é R$100, mas está precisando de um dinheirinho ali. Não quer vender, você vai pagar imposto. Você pega aquela ação, coloca num landing pool e empresta dinheiro contra ela. Sem ninguém se meter no meio do caminho. Essa é a beleza do blockchain. Só que aí é aplicado ao mundo real. Então acho que é aí que a gente quer chegar, né? É nessa visão aí que a gente vai chegar em alguns anos. Não, maravilha. Maravilha, com certeza vai chegar, porque eu acho que, como a gente estava falando, 5 anos para trás a gente não imaginaria que em 5 anos a gente ia andar tanto. Imagina os próximos 5, vão voar assim, uma rapidez talvez ainda maior. E aí, eu sei que a gente está avançando, mas uma pergunta também que eu queria te perguntar, Marcos. Basicamente assim, cara, a RWA está crescendo, a gente está vendo um interesse muito grande. Mas o que ainda falta para a gente ver a RWA na boca do povo, para a galera estar utilizando? É o UX, é a liquidez, é a narrativa, o que é? Eu acho que é uma combinação, né, de UX, de liquidez e acho que tem uma questão ainda de segurança, né? Por isso que a gente foca em trazer os bancos para oferecer isso, porque muito usuário tem o seu MetaMask lá, tem nem que já clicou no link errado, foi hackeado, se perdeu fundos, né? Então, user experience, não só user experience, é complexo. Esquece, é complexo, né? O cara selecionar a rede, ter mais de uma wallet. Então, imagina você ter seus investimentos, sua reserva de dinheiro lá, em ação, em bond, no seu imóvel, tokenizado. Você tem uma insegurança de, putz, não sabe onde foi parar. Ou, tem um yield volta aqui que aceitaria o token do meu imóvel e eu poderia emprestar dinheiro. Putz, você vai confiar naquele yield volta, você vai botar o seu token lá e se alguma coisa acontece. Então, eu acho que isso ainda precisa melhorar, né? Por isso que a gente acredita muito assim, imagina, o banco A vai fazer um yield volta. Você depositar lá o seu token, está na mão do banco A, você vai emprestar dinheiro contra aquilo. Banco B ou um grupo de bancos, né? Não sei, é uma visão que a gente tem que, para esse negócio escalar de uma forma gigantesca, né? E tem questões regulatórias também, né? Você não vai poder, por exemplo, você não vai poder pegar uma ação que tem que ficar custodiada num custodiante regulado e vai poder botar no seu MetaMask, né? No seu non-custodial wallet. Você não vai conseguir fazer isso. Minha ação está no meu MetaMask. A não ser que a regulação mude. Hoje não é possível, né? Pode ser que o regulador fale, olha, o MetaMask vai ter um Digital Identity lá que vai garantir que você é você, e aí vai permitir isso. Mas, então, acho que esses são os entraves ainda que a gente vê. Por isso que a gente fala, qual é a forma mais fácil? É você ter 1, 2, 3 bancos, Open Finance, você fala assim, olha, cara, eu vou usar meus ativos tokenizados através dessa infraestrutura aqui, que é segura. Ou se alguma coisa acontecer, o cara vai te ressarcir de alguma forma. Boa, maravilha. Marcos, eu quero entender um pouquinho com você também. A gente estava falando agora há pouco da a gente falou da missão de 100 trilhões, e até me fugiu o outro número de cabeça, eu não vou nem lembrar, porque 100 trilhões é um número que me marcou muito. E vocês têm essa missão um tanto quanto dura, e eu sei que vocês escolheram começar no Brasil. Por que vocês começaram no Brasil? Eu sei que a gente está falando de regulação, tem bastante coisa, mas eu queria entender um pouco se foi porque a gente tem um arcabouço regulatório aqui que estava aberto, a gente tem o Open Finance, a gente tem o DREX, ou foi por outras situações e razões que vocês viram mais oportunidades no mercado brasileiro? A gente começou, eu morava fora do Brasil e a gente começou lá, o outro fundador, o Alex, mora em Londres, a gente tem um time lá em Londres, a gente está com 90 pessoas, metade fora do Brasil, né? Então tem um time em Portugal, um time em Londres, tem um pessoal, está todo espalhado, né?
O motivo que a gente começou no Brasil, que a gente começou no meio da pandemia, eu tive que voltar para cá e aí a gente começou a atender banco aqui. E a gente já tinha um cliente por um outro produto que a gente tinha, e aí foi meio que uma questão natural e um ambiente regulatório. Nos Estados Unidos, as pessoas foram presas porque mexiam com cripto. Né? O Gary Gensler lá não deixava fazer nada. Então, você não tinha como nos Estados Unidos. A Europa é meio fragmentada, travada. A Ásia, a não ser que a gente mude para lá, é difícil trabalhar. Então, cara, Brasil, mercado aberto para tokenização. Cripto, os bancos começaram a oferecer cripto. O regulador, né, o Banco Central, querendo fazer o DREX, a CVM permitindo ativo tokenizado. A gente olhou para isso e falou, cara, não tem por que estar fora, né? E isso deu muita experiência para a gente de fazer projetos, voltar em produção, né? A gente estava aí o VP da Núcleo, o Rodrigo Furiato, cliente nosso lá. A Núcleo processa 20 trilhões de reais de pagamento, né? É a câmara de... Eles fizeram a rede usando a Rails privada. Então, tokenizando duplicata, está com 350 milhões de reais de duplicata tokenizada, em produção, liquidando todo dia sai uma emissão. E agora vai entrar outros produtos lá, vai entrar o produto de cota de consórcio, o negócio vai começar a crescer. Então, eu não sei se tem outro lugar no mundo fazendo isso. Tem uma parte de DeFi rolando e tal, não sei o que, mas uma instituição financeira desse porte, fazendo esse tipo de tokenização em produção, vai entrar um outro gigante agora em produção em agosto, Touchwood, o projeto já está bem, que é a tokenização de recebível de cartão. Quando você passar seu cartão na maquininha, sai o token na wallet do restaurante, da loja, e ele vai poder alocar aquele token num lending pool automaticamente. Então, esse é o tipo de coisa que a gente está fazendo e eu acho que o ambiente do Brasil... Só que agora a gente está indo global, né? A gente lançou a campanha da Testnet, a gente da Rails Public, estamos com 300 e poucas mil pessoas na waiting list da Testnet. Tá assim, global, gente do mundo inteiro, Filipinas, muita gente da Coreia do Sul, Turquia, Nigéria, Europa, Estados Unidos. Então, a gente está bem animado, a campanha super sucesso, foi 4 semanas com 300 mil pessoas. Né? É muita gente. E agora a gente vai ter setembro, Korean Blockchain Week, Singapore Token 49, a gente vai estar. Tem, depois em outubro, tem Merge Madrid, vai ter o Ethereum, São Paulo, DevCon em Argentina. Cara, tem tá aqui até o final do ano e a gente vai lançar o token também, né? Então, galera aí que tá interessada, a gente vai fazer um programa de grant, uma coisa da Rails, né? E aí o TGI, outubro, novembro, para lançar o token a mercado. Estamos no processo de listing com os exchanges, é um processo duro pra caramba. Esse negócio você aprende, não é simples, galera, vou te falar. E só aprende na prática também. Porra, assim, é dureza aí. Além de ter que lidar com a venda, né, de você pegar os projetos, implementar, você tem que esse lado de criação de community, de builders, né? O processo é bem trabalhoso. Você falou um tanto de lugares que vocês estão, você falou algumas coisas. Eu queria entender um pouquinho, próximo ano, o que você almeja para Rails pro próximo ano? Eu pensando no além, assim. Sei que esse ano tá cheio de coisa, eu acho que eles devem estar bem focados nisso, até porque não são coisas pequenas, pelo contrário, são coisas gigantes e todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Mas já tem alguma coisa pro ano que vem que você pode dar uma palhinha pra gente? Eu acho que esse cara que a gente está fazendo no recebível de cartão é um volume mensal de 60 bilhões de reais. Se a gente botar tudo isso on-chain no ano que vem vai ser animal, assim, 10 bilhões de dólares, você não vai ver uma rede assim. A gente está aí com 2, 3 bancos que estão fazendo projetos muito grandes, né? O banco tem 60 milhões de clientes, outro tem 30 milhões. Então, se a gente conseguir trazer uma parte desses usuários on-chain para comprar um CDB tokenizado, um ativo tokenizado lá, vai ser bastante relevante. E aí tem alguns projetos que a gente está fazendo fora do Brasil, né, com grandes aí de CBDC, que a gente está no mesmo processo que a gente está no Banco Central lá de privacidade do DREX.
A gente abriu na Inglaterra, no Chile agora. Então tem outros aí desses grandes que a gente está olhando. O time é pequeno, né? Está com 80, 90 pessoas, então não dá para fazer tudo. Tem que selecionar os mais importantes. Mas é isso, o ano que vem a gente trazer aí ativo on-chain, mas ativo real, né? Que está liquidando, que está fazendo... Tem muita coisa que fala, tá, o cara tokenizou imóvel, real estate tokenization, aí, cara, o token fica parado, não tem transação, aquele token boring, né? Não tem utilidade, né? Não tem utilidade, não tem inovação, né? Agora, cara, você passar cartãozinho de crédito que você compra na loja, tokenizar aquilo, liquidar, o cara agrupar todos com o mesmo vencimento, vender para um FDIC, liquidar um chain, isso é o negócio. Então, é isso que a gente gosta de fazer, né? Então, o cara fazer um CDB de longo prazo, colocar no lending pool, o cara empresta, transfere para outro banco como colateral de empréstimo. Então, assim, esse é um negócio que a gente acha que vai ter volume on-chain, né? Ação, tokenização, faz um lending pool onde, cara, aqui estou dando dinheiro contra a ação da Petrobras, com uma taxa de desconto baixa. Acho que esse tipo de coisa que a gente está focando em fazer para realmente trazer o mundo on-chain. Maravilha. Agora, Marcos, eu quero mudar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para algumas outras perguntas nisso, mas eu queria trazer um pouquinho dessa perspectiva sua de builder, de construtor, né? Você falou um pouco da parte de listagem, que vocês vão correndo atrás. Cara, conta um pouquinho pra gente como é fazer um projeto, que eu não vou dizer que é do Brasil, você me falou que tem gente de fora também, mas que começou, teve um pezinho no Brasil, mas que hoje já está no mundo inteiro. É muito difícil. Não, porque assim, a gente não é conhecido, né? Então a gente, se você não vai em conferências, se você não dá cara, se você não se enfia, né? Eu tava na Point Zero, que é um evento, aí tá no Richard Tang, que é o CEO da Binance lá, e aí ele tava assim, uma hora sozinho, eu fui lá, ei Richard, comecei a conversar com ele, contei que o projeto é puta animal, ele tem interesse. Aí depois passou, fui no outro evento, encontrei de novo, ele, você tá aqui e tal. O time da Arbitrum também, o Scott Goodfeather, que é o CEO lá, fundador, agora a gente encontra, já bate papo, o Stannis da Ave, o Fernando da Compound. Então, cara, você tem que bater perna nesses eventos e se infiltrar e falar com as pessoas. Aí o cara fala, lembro de você. E aí, de repente, você tá a gente estava num evento agora em maio da Mastercard lá em Nova York. E aí, já conectando com os caras da Mastercard, que a gente fez uma prova de conceito, a gente fez um trabalho com a JP Morgan. Então, cara, essa é uma construção. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, não adianta, né? O Alex, que é o co-founder, CTO, foi em 2014 no Miami Bitcoin Conference, o Vitalik estava anunciando o Ethereum na época, e aí ele se engajou com o Ethereum, trocou mensagem e tal, e a semana passada teve 10 anos de Ethereum, e quando teve o lançamento do Ethereum foi numa casa lá em Londres, e o evento semana passada foi lá, o Alex foi convidado, né? Então você começa a fazer parte do ecossistema, mas cara, é relacionamento, é você montar essa imagem para você, né? Não é fácil porque os caras falam, mas esse cara aí tá vindo, sei lá quem é, mas a gente agora está começando a ficar, por exemplo, a gente fez a campanha de Join há 2 meses e meio atrás, a gente repaginou a campanha da Rails e a gente fez uma campanha para mintar o ticket de acesso, até tem aqui no painel, para a campanha Brasil, foram 100 mil tokens mintados na Arbitrum, NFTs, para você ter um ticket de acesso. Isso foi global, né? Até a turma da Arbitrum falou, caralho, a gente nunca teve tanto NFT mintado em tão pouco tempo. Então, aí você começa a ficar com mais credibilidade nos ecossistemas, né? Dos protocolos de DeFi, né? Então, por exemplo, teve um negócio interessante, quando o Banco Central fez a primeira sandbox em 2022, eles selecionaram a AVE. Aí ninguém queria saber da AVE, caralho, os bancos. Ele falou, não, a gente ajuda você. Aí a gente veio aqui, ajudou os caras, fizeram um case lá, desde então abriu as portas, né? Então, é um pouco disso, dessa construção de reputação, de imagem, né, com os caras.
e de estar junto, né? Como você falou no caso da Ave, de muitas vezes, pô, o pessoal chega em outros lugares ou está chegando em novas regiões e chega muitas vezes perdido, né? Se você consegue ajudar também, que não constrói esse laço, eles vão lembrar de você, por exemplo, depois. Às vezes outra porta vai abrir, eles vão lembrar, pô, dá para conectar aqui, então faça as palavras do Marcos, da minha também, de estar junto, estar indo, estar dando a cara a tapa. Muitas vezes a gente erra algumas, acerta outras, mas vai criando casca e dando o próximo passo, né? O próximo passo cada vez vai ficando mais difícil, mas a gente vai estando um pouquinho mais preparado. Marcos, eu sei que a gente também está estourando o nosso tempo, mas eu tenho mais uma última pergunta para fazer, depois uma subsequente também para falar um pouco sobre a Rails. Eu sei que vocês têm uma conta nova também que eu queria aproveitar e deixar um momento para vocês estilarem. Mas, Marcos, antes disso eu queria te perguntar o seguinte: se você pudesse resolver um problema hoje que existe no mercado de RWA, que vocês já não estejam resolvendo ou que vocês já não resolveram, que talvez vocês estejam resolvendo, que problema seria esse? Eu acho que ainda o mercado ainda está muito fragmentado, né? A liquidez está fragmentada e eu acho que esse problema vai ser difícil de resolver. Eu acho que ele só resolve aumentando a capacidade de distribuição. Se você conseguir convencer o comprador de que esse é o melhor lugar para alocar o capital contra... Porque o RWA no final vai pagar yield, né? Você não vai comprar um ativo... Né? Assim, os ativos que tem mais appealing agora, né, que querem ser mais... São ativos que pagam yield. Né? Então você tem um problema, os ativos estão pagando pouco yield, vis-à-vis as taxas de juros, né, que existem, e até mesmo a parte de API de alguns protocolos de staking, etc. Então, eu acho que está muito fragmentado essa liquidez, então esse é um desafio. Imagina, o que você falou, o user experience já é ruim, né? A originação fragmentada, né? Então, imagina, eu tenho $100 mil, eu quero alocar num high RWA, né, que me rende 15, 20% ao ano em dólar. Aí você tem uma aqui pequenininha, tem outra ali, você não vai alocar não só, né? Como é que você faz isso de forma... Eu acho que isso é um problema. Agora, a gente acredita muito também nos grandes investidores, né? Vem um investidor lá com $100 milhões e fala, vou alocar nesses ativos, nessa plataforma, e aí isso vai gerar com que os indivíduos também possam alocar. Então, acho que esse destravamento aí, a Plum está tentando fazer isso lá nos Estados Unidos, né? Tem a Ondo, a Bird, então está acontecendo, né? Mas vamos ver como é que vai ser essa dinâmica aí. Boa, maravilha. Marcos, antes da gente encerrar, queria perguntar como o pessoal te encontra Rails Latam também, que sei que tem novidade no Twitter agora. Então, a gente criou os canais aí, né? O meu Twitter tá crescendo, eu tô com 12 mil seguidores lá. O meu CMO, a Mari aqui, ficar fazendo... Cara, você não postou nada hoje, a comunidade não engaja e tal. Então a gente fica... Tá certo, viu, Mari? Tá certo, tem que ser assim mesmo. Tem que postar, tem que engajar. E aí vocês podem seguir lá, Rails Labs no X, agora Rails _Latam. E é isso, e a gente construir junto. Tem muita coisa que vai acontecer, né? Tem vários protocolos agora que já estão começando a procurar a gente, porque a gente não está, né? Muitas das redes estão tentando pegar a liquidez do ecossistema de cripto e roubar entre si. Eu tô trazendo os bancos para trazer a liquidez. É outro tipo de liquidez. É outro tipo de liquidez. Então, você imagina o seguinte, é um banco que já usa a gente, tem 60 milhões de clientes. Aí você tem um protocolo de DeFi lá que tá com... Qual é a chance do banco falar, quero usar você para tokenizar os ativos e usar o seu lending pool para que meus clientes coloquem os ativos? Cara, é outra pegada, né? Então, a Aave fez isso agora, o Horizon by Aave, né? Que é um fork do Aave para institucional, trazer esse foco. Então, está acontecendo isso no mercado agora. Então, o nosso foco é esse, trazer o usuário de banco de instituição financeira para o mundo de DeFi. Boa, maravilha. Galera, acompanhem a Rails Labs, Rails Latam. Tem muita coisa rolando por lá. Marcos, mais uma vez, obrigado demais. Valeu aí, pessoal. Pessoal, dando continuidade, deixa eu convidar agora o Barba para falar sobre Chainlink e abstração. Barba, por favor. E se você ainda não usou a sua camiseta da Chainlink, tá aí, ó, camiseta, adesivo.
Amanhã todo mundo correndo no LeBron de camiseta azul. Uma salva de palmas pro Barra, por favor. Boa noite, pessoal. Então, vou falar um pouquinho sobre Chainlink e abstração, né, que é o próximo passo aí da Chainlink. Ô, Pedro, você pode ir? Por favor. Rapidinho, eu sou o fundador da 77 Innovation Labs, eu trabalho com segurança, sou Security Researcher, Chainlink Dev Expert e desenvolvedor blockchain. Bem? Então, eu gostaria de saber que quem não conhece a Chainlink. Legal. Quem mais? Legal, maravilha. Então, como vocês sabem, né? Blockchains são ecossistemas isolados, elas têm acesso apenas ao que está no contexto dela mesma, né? Para que ela possa acessar informações de fora, são necessárias algumas pecinhas adicionais, uma estrutura adicional. Essa estrutura é conhecida como Oracle. A Chainlink é um Oracle, né? Eu costumo falar que a Chainlink deixou de ser um Oracle e passou a ser mais uma solução de conexão. A Chainlink hoje é uma plataforma tudo em um. Bem? E o que torna a Chainlink, né? Por que a Chainlink é diferente, né? A Chainlink trabalha com várias redes de oráculos, conhecidas como DOMs, né? São operadores independentes, eles coletam e verificam dados e é bastante resistente à manipulação, ou seja, é uma rede descentralizada de oráculos, né? Uma toa é conhecida como DOM. Até o momento foram mais de 31 trilhões de dólares em transações on-chain. Isso traz uma confiabilidade gigantesca, né? É uma estrutura battle-tested, né? Como a gente costuma falar. E hoje a Chainlink trabalha com o Swift, Euroclear, Mastercard recentemente e muitos outros grandes atores do ecossistema. Então, né? O que é esse problema do Oracle, né? Como eu falei, os blockchains dependem dessa estrutura adicional para que ela possa ter acesso a informações externas. O problema do Oracle nada mais é que esse desafio, né? Então, o Chainlink tem uma rede descentralizada de oráculos, são várias redes rodando simultaneamente para garantir que a informação chegue no destino como é esperado dela, né? E isso garante que não existam pontos únicos de falha, né? Então, a Chainlink, ela focou em segurança antes de qualquer coisa, né? Criou uma estrutura robusta e, a partir dessa estrutura, ela desenvolveu as suas soluções. E o que torna ela hoje o padrão para as finanças on-chain. Hoje, a Chainlink tem mais de 77% do mercado em Ethereum, mais de 60% do DeFi como um todo. E, como eu falei para vocês, ela é a principal solução do mercado tradicional. Então, mais de 20 trilhões em TVE, e hoje a gente fala que a Chainlink é a espinha dorsal do DeFi, né, da infraestrutura financeira global. Então, os diferenciais, né, descentralização robusta, foco em multi-chain, a Chainlink, no finalzinho de 2023, ela trouxe o CCIP, que é uma solução de interoperabilidade, e é a única do mercado que possui os 6 níveis de segurança necessários para esse tipo de aplicação. Como eu falei, é battle-tested, né? Milhões de transações, trilhões em dólares movimentados e sem nenhum incidente. E, como mencionei mais cedo também, é uma estrutura tudo em um. Então você não precisa de uma solução de um provedor de serviço, de outro. A Chainlink oferece tudo que você precisa. Então, aqui alguns dos serviços, né? CCIP, de interoperabilidade, data streams para baixar latência, né? Trading, marketing data feeds, proof of reserves, principalmente para instituições financeiras, né? Functions, que é um serviço de computação off-chain,
automação também de automar contratos inteligentes e o BRF para a geração de números randômicos. A gente tem algumas outras soluções também, mas vamos focar nessas por enquanto. E no momento a gente está caminhando para a abstração. E a abstração passa por essas duas principais soluções da Chainlink. Então, imagine que desenvolver, e aí faço um parênteses aqui, desenvolver com segurança é um desafio gigantesco do ecossistema. A gente tem vários devs por aí, né? Mas saber desenvolver e desenvolver de forma segura são coisas bem distintas. E a Chainlink, né, desde 2017, ali, quando as coisas começaram a caminhar, ela focou nas suas soluções, em entregar algo que o mercado realmente precisasse. Mas hoje que essas soluções estão disponíveis, ainda existe essa barreira de mão de obra, de qualidade técnica para aplicações normais, Solidity, Viper, Rust, enfim. E quando você fala de Chainlink, embora a Chainlink entregue uma documentação robusta, que qualquer pessoa que saiba seguir um passo a passo consegue desenvolver utilizando Chainlink, ainda assim é bastante complexo. Não é algo simples de implementar, tem as suas características, tem dificuldades, enfim, não só a solução, mas o conjunto da solução com a lógica de negócio, né, acaba trazendo complicações. Então, a Chainlink introduziu o Chainlink Runtime Environment, CRE. O que esse cara faz? Basicamente, legal, a gente tem 5, 6, acho que hoje já são umas 8 soluções robustas, mas como que a gente vai tornar isso fácil de implementar e acessível para o mercado como um todo? Eu sou uma instituição financeira, eu quero utilizar Chainlink. Eu sou um projeto DeFi, eu quero utilizar Chainlink. Eu sou um jogo, eu quero utilizar Chainlink. O CRE é mais focado no mercado tradicional, mas ao invés de você ter a sua equipe lá preparada, dedicada em soluções Chainlink, se você conseguisse abstrair isso e fazer, digamos assim, de uma forma mais simples, sendo bem direto, digamos assim. Porque o CRE permite que você arraste caixas, digamos assim, né? Defina o seu fluxo arrastando caixinhas e a partir desse fluxo definido você consegue integrar o seu funcionamento off-chain com o funcionamento on-chain de forma bastante simples. Você não precisa de uma experiência, de uma equipe com ampla experiência técnica. O CRE vem para abstrair isso completamente. Então, né, é uma arquitetura modular de Oracles. E, do outro lado, a gente tem o Automated Compliance Engine. Essa solução é bastante nova e, basicamente, permite que instituições financeiras e, enfim, inúmeras soluções do mercado tradicional possam, de forma simples, garantir que os seus usuários sigam políticas específicas. Então, tem a verificação de ID, tem a aplicação de políticas que tornam todo esse processo de QAC, QAB, enfim, bastante simples também. Então, hoje não resta dúvida, né, de que a Chainlink é a espinha dorsal das finanças. Né? Hoje ela é a sustentação da economia Web3, nenhum concorrente, se é que a gente pode dizer que a Chainlink hoje tem algum. E a gente está no momento da ampla adoção. Né? A gente está com o DeFi, isso já, né, essa etapa já passou, mas olhando para o prêmio, que para a Chainlink é se tornar um padrão do mercado, é exatamente onde a gente está no momento.
a gente tem o Swift integrando o Chainlink, a gente tem o DTCC, a gente tem grandes fundos como Fidelity, Franklin Templeton, e a própria BlackRock trabalhando com Finance aí, foi a Chainlink que fez ali a ponte, literalmente, né? Então, os grandes players do mercado estão com a Chainlink, né? Tudo está sendo construído sobre a estrutura da Chainlink. Então, a Chainlink atua como esse middleware, né, para abstrair toda essa complexidade e facilitar as aplicações. E, utilizando o Chainlink, né, você tem essa garantia de uma aplicação. Se você fizer a sua parte, obviamente, né, enquanto desenvolvedor, você vai ter uma aplicação segura e eficiente. É isso, pessoal. Esse é o nosso Linktree. Eu vou passar. A gente tem. O importante é até falar que tanto a Mantle, a Scroll são parte do programa Scale da Chainlink. A Chainlink tem alguns programas de aceleração e faz algumas parcerias com grandes players do mercado, como a Scroll, como a Mantle, como a Base, que já vai falar com vocês. Então, em todas as frentes vocês têm a Chainlink cooperando. Isso.